Ter uma namorada CEO com um contraste tão forte é que tipo de experiência? Ela é claramente uma beleza gelada que afasta as pessoas. Ela deixaria de lado toda a sua fachada por mim, tornando-a uma pequena esposa. E a cada vez que isso acontece, meu coração se enche de culpa. Apenas porque na vida passada eu não soube o que era bom. Insisti em ficar com Xia Yanhan. Isso fez com que Sandy-Hu, que tem um forte desejo de posse, pulasse para o alto mar. No final, embora eu tenha conseguido ficar com Xia Yanhan, mas quem diria que Xia Yanhan não só financiava secretamente seu amor ideal, como também se uniu a ele para arruinar minha vida. Naquele momento, percebi quão carinhosa era o amor de Sandy-Hu Yan. Portanto, nesta vida, decidi tratar bem Sandy-Hu Yan e ainda fazer Xia Yanhan pagar o preço. Neste momento, Sandy-Hu Yan acabou de trocar minha roupa. Eu olhei para meu reflexo no espelho. Foi esse olhar que me fez prender a respiração. O jovem no espelho estava com o cabelo bagunçado. Seu rosto estava desgastado e com barba por fazer. Ele parecia um tio gordo e desleixado. E isso tudo porque eu fui rejeitado ao confessar meus sentimentos por Xia Yanhan. Desde então, eu comecei a desmoronar. Eu procurei algumas ferramentas na gaveta e fiz um corte cuidadoso. Não demorou muito, e um jovem limpo e elegante apareceu no espelho. Nesse momento, Sandy-Hu Yan estava tomando café da manhã com sua melhor amiga lá embaixo. Não sou eu quem diz, Sandy. O que há de tão bom na Suki? Ela é terrivelmente feia, sem mencionar. E ainda está sempre flertando com aquela garota da turma. Você não tem uma queda por ela, tem? Antes que ela pudesse terminar a frase, Liu Xinyu recebeu o olhar mortal de Sandy-Hu Yan. Do que vocês estão conversando? Parece que estão se divertindo. Eu respondi indiferente. E em seguida desci as escadas. Liu Xinyu hesitou levemente. Ao ouvir a voz, ela ficou totalmente atordoada. Ela nunca imaginou que Sandy-Hu Yan estava em casa, escondendo um pequeno cachorro adorável assim em casa. Sandy-Hu Yan também ficou perplexa no momento em que apareci. E eu naturalmente me sentei de frente para as duas. Servi um bowl de mingau para mim mesma. Está muito gostoso. Foi você quem fez? Fingi que não sabia de nada e perguntei. Sandy-Hu Yan mostrou um certo espanto. Ela pensou que eu a ignoraria como antes, com a cabeça cheia de Xia Yanhan. Sem esperar pela resposta de Sandy-Hu Yan, Liu Xinyu respondeu rapidamente. Garoto bonito. Você é realmente bonitão. Mas é meio lento de raciocínio. Nosso senhor Sandy está tão ocupado. Que tempo ele teria para fazer mingau? Com certeza esse mingau foi feito pela cozinheira. Não dei atenção a ela. Mas sorri e olhei para Sandy-Hu Yan. Querida, o que ela disse é verdade? Eu estou provando que essa sopa tem o seu gosto. Quando a palavra bebê saiu da boca dela, Liu Xinyu ficou furiosa. Mas Sandy-Hu Yan, por outro lado, não ficou assim. Ela não demonstrou o desgosto que Liu Xinyu imaginava. Em vez disso, apenas acenou com a cabeça. Fui eu que fiz. Quando você aprendeu a cozinhar? Liu Xinyu exclamou sem palavras. Claro que comecei a aprender desde que te conheci. Ao ouvir isso, Liu Xinyu mostrou uma expressão de raiva extrema. A amizade delas por tantos anos. Nunca tinham comido a comida feita à mão por Sandy-Hu Yan. Garoto bonito. Você pode me dizer, que métodos usou para tirar Suki e subir ao poder? Irmã mais velha. Eu sou Suki. Eu olhei para Liu Xinyu com um sorriso que não chegava aos olhos. Ao ouvir isso, Liu Xinyu deixou o prato que estava segurando cair no chão. Ela me olhou com uma expressão de choque. Apontando para mim, ela ficou assim por um bom tempo sem conseguir dizer uma frase completa. Você é aquela Suki feia. Como isso é possível? Eu não prestei atenção na sua surpresa. Eu, alheio, coloquei um pedaço de comida no prato de Sandy-Hu Yan. O bebê vai me levar para a escola em breve. Estou quase atrasado. Sandy-Hu Yan ficou um pouco surpresa. No passado, ela também sugeriu me levar para a escola. Mas, sem exceção, todas foram recusadas. Não sei o que está acontecendo hoje. Depois de entrar no carro, eu admirei tranquilamente a paisagem ao longo do caminho. E, ao mesmo tempo, lembrei de algumas coisas da minha vida anterior. Mas, nesse momento, o celular vibrou de forma inoportuna. As mensagens de Xia Yanhan começaram a pipocar uma após a outra. Suki, por que você ainda não veio me buscar? Estou prestes a me atrasar. E também, o pagamento do tratamento da minha mãe não é suficiente. Quando tiver um tempo, vá ao hospital e pague. Eu estava prestes a explicar as coisas claramente para Xia Yanhan. O celular foi tirado de mim por Sandy-Hu Yan. Eu não tive tempo nem de tentar impedir. Ela já tinha visto o conteúdo das mensagens no celular. Ela imediatamente ficou com um olhar sombrio. Em seguida, estacionou e fez uma chamada de voz. A chamada foi rapidamente atendida. Então, ouviu-se a voz de Xia Yanhan, um pouco envergonhada e irritada. Suki, por que você ainda não veio? Eu já estou esperando você há 10 minutos. Você sabe como está frio hoje? Sandy-Hu Yan, com os olhos baixos, escutou em silêncio até o fim. Ela puxou meu colarinho e começou a beijar. Imediatamente, um som encantador se espalhou. Sandy-Hu Yan temia que Xia Yanhan não pudesse ouvir. Ela então aproximou ainda mais o microfone. E sob minha orientação intencional, o rosto originalmente pálido de Sandy-Hu Yan também começou a ficar vermelho. O som que saía também se tornava cada vez mais. Ao mesmo tempo, Xia Yanhan também percebeu que algo estava errado. Suki! Ela gritou. Mas ninguém respondeu. Logo em seguida, ouviu-se uma série de risadinhas tímidas. Neste momento, Xia Yanhan sentiu como se uma bacia de água fria tivesse sido derramada sobre sua cabeça. Suki! Como você pode fazer isso? Embora ela nunca tenha gostado de mim, o motivo pelo qual aceitou ir à escola comigo é apenas porque é conveniente andar no meu carro. E ainda pode desfrutar dos olhares invejosos dos transeuntes. Mas ao perceber que estou com outra mulher agora, o coração dela ainda deu uma pancada como se fosse atingido por um martelo. Shen Huiyun foi Gwen por mim. Depois de um longo tempo, ela implorou cansada e relutante. Ela suspirou. As palavras que ela disse perto do microfone deixaram Xia Yanhan em choque. Suki é minha. Afaste-se de mim. Sem esperar a reação de Xia Yanhan, a ligação foi encerrada. Xia Yanhan bateu o pé com raiva. Suki, seu idiota. Desta vez, eu não vou te perdoar. De jeito nenhum. Na opinião de Xia Yanhan, essa mulher provavelmente é a atriz que eu contratei. Eu queria fazê-la sentir ciúmes dessa forma, usando isso para se vingar da rejeição de há pouco tempo. É realmente uma truque entediante. E nesse momento, Sandy-Hu Yan me questiona com as sobrancelhas franzidas. Com quantas mulheres você esteve, afinal? Caso contrário, como você poderia ser tão experiente? Na minha vida, você é a única. Essas palavras conseguiram acalmar toda a raiva de Sandy-Hu Yan. Eu também não esperava que ela fosse tão fácil de agradar. Sandy-Hu Yan me deixou na entrada da escola e foi embora. E eu estava prestes a entrar na escola, quando fui interrompido por um chamado delicado. Suki. Eu me virei. E descobri que era Xia Yanhan que veio de táxi. Suki. O que aconteceu com você? Por que você não veio me buscar? Eu a olhei, surpreso. Em seguida, com desprezo, eu disse. Por que eu deveria te buscar? Qual é a nossa relação? Xia Yanhan me olhou com uma expressão rebelde. Não pude deixar de ficar chocado. O que está acontecendo com Suju hoje? E quem era a mulher que atendeu o telefone antes? Sem esperar que Xia Yanhan recuperasse o foco, eu entrei na escola sem olhar para trás. Apenas Xia Yanhan ficou sozinha na entrada da escola, enfrentando o vento frio. E não muito longe,
Shen Huyan estava olhando para Xia Yanhan com uma expressão feroz. Após a aula, Xia Yanhan continuou a olhar para a parte de trás da minha cabeça. Ela não conseguia acreditar que eu, que sempre fui tão bom para ela, estava tão indiferente hoje. Nesse momento, a professora de inglês, Zhao Qing, entrou na sala de aula. Seguindo-a, havia um garoto bonito. As garotas da turma rapidamente olharam para ele. Xia Yanhan também ficou profundamente atraída. E na primeira vez que o vi, soube. Ele era o jovem ludibriador que se uniu a Xia Yanhan na minha vida passada para me prejudicar. Colegas de classe. Olá a todos. Este é o novo aluno transferido, Song Xuan. Você pode se sentar ao lado da Yanhan. Os alunos da turma ficaram instantaneamente surpresos. E então lançaram olhares para mim. Porque há pouco tempo eu declarei meu amor para Xia Yanhan e fui rejeitado. Todos estavam ansiosos para ver a minha reação. Infelizmente, eles ficaram decepcionados. Eu não fiquei exagerado por causa disso. Song Xuan olhou para Xia Yanhan com a orientação do professor. Ao se aproximar, ele ficou paralisado. Como poderia ver uma garota tão bonita? Song Xuan instantaneamente ficou interessado. Com um rosto cheio de confiança, cumprimentou Xia Yanhan. Olá para você. Eu sou Song Xuan. Seu colega de mesa daqui para frente. Song Xuan, que se achava muito bonito, até começou a fantasiar que a outra pessoa o visse tão bonito. Com certeza ficaria tímida, não é? Quem diria que Xia Yanhan nem levantou a cabeça? Song Xuan só pôde coçar a cabeça, frustrado. Sentou-se do lado, constrangido. Em seguida, era a fala hipnótica de Zhao Qing. E Xia Yanhan estava distraída durante todo o tempo. De vez em quando, ela me olhava em estado de transe. Ela ainda estava pensando na ligação daquela manhã. Quem era aquela mulher? Será que eu não gosto mais dela? Eu, ao lado, não reparei no rico drama interno de Xia Yanhan, mas estava seriamente folheando os materiais de estudo, planejando para o vestibular que se aproxima. Na minha vida passada, meu desempenho escolar estava entre os 3 melhores da escola. Mas depois Xia Yanhan me disse que ela gostava de alunos ruins em estudos. Então eu comecei a não estudar intencionalmente, o que acabou resultando em um desempenho ruim no vestibular e eu fui para uma faculdade de segunda linha. Agora, vivendo novamente. Como eu poderia continuar como antes? Justo quando eu estava imerso nas memórias da vida passada, Zhao Qing jogou um pedaço de giz em minha direção. Suki, você está distraído novamente. No teste do mês passado, você baixou a média da turma. E agora ainda não está prestando atenção. Ao lado, Xia Yanhan ouviu isso. E de repente ficou aliviada por não ter aceitado minha declaração. Caso contrário, se os outros soubessem que ela tem um namorado assim, que vergonha seria. No entanto, hoje é diferente do que antes. Frente ao insulto de Zhao Qing, eu não fiquei calado como antes. Mas é para garantir que eu vou tirar o primeiro lugar no exame do meio do ano. E ainda fiz uma aposta com ele. Se eu não conseguir o primeiro lugar, eu vou me retirar da escola voluntariamente. Xia Yanhan suspirou levemente. Ela achava que eu era muito imaturo. Falta menos de uma semana para o exame do meio do ano. Como eu poderia tirar o primeiro lugar? E Song Xuan não se esqueceu de zombar de mim ao lado. De repente, chegou a hora do intervalo do almoço. Song Xuan se aproximou de Xia Yanhan. Colega Xia, posso te convidar para jantar? Xia Yanhan lançou um olhar de canto para mim. Impulsionada pelo desejo de vingança, ela acenou com a cabeça. Ela queria que eu visse. Mesmo sem mim, havia pessoas ao seu redor se oferecendo para agradá-la. Ela levou Song Xuan a um restaurante perto da escola. Antes, eu costumava trazer ela a este restaurante para comer. Ela também achava que este restaurante era o melhor nas proximidades da escola. O comido mais delicioso entre os restaurantes próximos. Mas não sei por que entrei. Não há muitos alunos comendo no restaurante. Ela entrou no restaurante. Sentou-se em uma mesa próxima à janela. Naturalmente, pegou o menu das mãos do garçom. Suki, você vai me trazer? Enquanto olhava o menu, ela comentou casualmente. Mas, enquanto falava, ela se lembrou um pouco envergonhada. Que a pessoa que a acompanhava hoje não era eu. Song Xuan também percebeu algo. Ele não pôde deixar de franzir a testa. E no coração de Xia Yanhan, algo também estava diferente. Quando eu estava por perto, ela só precisava acenar. E diversos tipos de comida seriam trazidos até sua boca por mim. Ela estava pensando nisso. Quando levantou a cabeça e percebeu que eu estava sentado em uma mesa próxima, com o queixo apoiado na mão, olhava para fora da janela. Seu coração pulou de alegria. Ela confiava que eu definitivamente não conseguia deixá-la ir. Alguém veio ao restaurante que eles costumavam frequentar para esperá-la. Vendou a jantar com Song Xuan. Sentiu-se insegura e não se atreveu a agir impulsivamente. Mas não tem problema. Quando terminar de comer, ela vai me dar uma saída. Enquanto isso, na casa dos Seng. Seng Huyan senta com o rosto fechado no sofá. Vários vasos de antiguidades valiosas foram quebrados no chão. Os empregados ao redor estavam tremendo. Ninguém se atrevia a respirar. Sempre que isso acontece. Na verdade, só havia uma pessoa que se atrevia a falar na família Seng. E só ele poderia acalmar Seng Huyan. Infelizmente, essa pessoa não está disponível hoje. Suki, eu disse antes. Você é minha. O rosto bonito de Seng Huyan estava frio. Ela acabou de receber a notícia. Que eu e Xia Yanhan entramos no mesmo restaurante. Senhor Seng. Ou não. Ou deveríamos ir pegar o jovem mestre Su agora? A assistente pessoal perguntou cautelosamente. Seng Huyan apertou o copo de vidro em suas mãos até quebrá-lo. Veias sanguíneas se espalharam em seus belos olhos. Sua voz continha uma dor e uma obsessão difíceis de perceber. Você realmente está me enganando. Mas eu definitivamente não vou te soltar. Mesmo que seja para morrer, quero morrer junto com você. E no restaurante, a refeição de Xia Yanhan já foi servida. Ela comia, enquanto conversava com Song Xuan. Song Xuan realmente sabe como conversar com meninas. Ele sempre consegue deixar Xia Yanhan radiante. Os dois estavam conversando e rindo. Mas, durante a conversa, Xia Yanhan não pôde deixar de olhar para mim, que estava não muito longe, pensando que eu havia tão feliz conversando com Song Xuan. Certamente não deve ser uma sensação boa. Pensando nisso, ela se sentiu inexplicavelmente satisfeita. E deliberadamente deu uma risada mais alta. Quando os dois terminaram de comer, o garçom se aproximou educadamente. A conta dos pratos que vocês pediram é de 1.200. Como vocês gostariam de pagar? O quê? Song Xuan se levantou de repente. Nós pedimos apenas 2 pratos e uma sopa. Como pode dar mais de 1.000? O garçom sorriu levemente. Disse educadamente. Sim, senhor. Todos os ingredientes do nosso restaurante são todos importados e chegam por via aérea no mesmo dia. O chefe é um renomado chefe nacional. Este preço já é muito barato. Xia Yanhan também ficou surpresa. O menu não tinha os preços indicados. Antes, quando ela veio a este restaurante, eu sempre pagava a conta antecipadamente. Ela nunca imaginou que este restaurante fosse tão caro. Então, todos esses anos que ela veio aqui comigo, o quanto ela gastou não seria uma quantia astronômica. Colega de classe Xia. Embora eu tenha sugerido te convidar para jantar, mas 1.200 eu realmente não consigo pagar. Song Xuan parecia um pouco constrangido. Desculpe. Eu também não sabia que este restaurante seria tão caro. Embora Xia Yanhan se sentisse um pouco culpada. Na verdade, ela não pôde evitar de desprezar. Não conseguir pagar 1.200. Antes, eu e ela vínhamos aqui para comer.
Sempre eram 4 pratos e uma sopa como base. Também não vi você dizer que é caro. Song Chuan suspirou com resignação. Eu também não tenho tanto dinheiro agora. Que tal você pagar primeiro? Sem opção, ela só pôde se aproximar de mim. Suki, você pode me ajudar a pagar a conta primeiro? Eu estava olhando o fluxo de carros do lado de fora. Só então me virei a ouvir a voz dela. É um pouco engraçado. Por quê? Xia Yanran estava inquieta por dentro. Suki, você não está aqui só para me esperar? Você realmente quer me ver sem conseguir pagar a conta? Você só fica feliz me envergonhando publicamente. Esperando por você. Eu ri com desdém. Por que eu deveria te ajudar a pagar a conta? Que relação temos? Não somos amigos? Xia Yanran respondeu sem pensar. Você não tem me cuidado assim o tempo todo? Desculpe. Eu não tenho obrigação de pagar sua conta. Virei a cabeça, sem vontade de falar com ela. O garçom estava de pé ao lado, um pouco constrangido. Esta senhora. Se você não trouxe dinheiro suficiente, você pode ligar para sua família. É possível que eles venham pagar um pouco. O rosto de Xia Yanran endureceu. Ela nunca se sentiu tão constrangida. Suki, você poderia me ajudar e pagar primeiro? Considere que é um empréstimo que estou fazendo a você. Ela murmurou entre dentes. Eu dei uma risada fria. Não vou emprestar. Por quê? Xia Yanran estava quase em colapso. Ao vê-la tão insistente, eu simplesmente me virei. Você já ouviu um provérbio? Diz que quem toma emprestado deve devolver, é fácil pedir de novo. No ano passado, você disse que estava se sentindo mal. Precisava ir ao hospital para um exame. Me pediu emprestado 5 mil. No início deste ano, você disse que precisava comprar as coisas para o ano novo. E pediu emprestado mais 10 mil. Não passou um mês. Você queria ir a um show. Não vou contar os 3 mil das entradas. O custo da viagem de ida e volta, mais os gastos de comida e diversão daqueles dias. Já dá mais de 10 mil. Mês passado você disse que precisava comprar roupas para troca de estação, mais 2 mil. E ainda tem as despesas médicas da sua mãe por todos esses anos. Você consegue calcular o quanto deve do dinheiro que emprestou de mim? Nos últimos anos, eu vou mencionar como Xia Yanran. Pegou dinheiro de mim por vários motivos. Eu falei sobre cada montante individualmente. Por fim, meu tom se tornou mais frio e severo. Você realmente vai pagar esse dinheiro? O rosto de Xia Yanran ficou vermelho. Ela hesitou em responder. Mas aquele dinheiro claramente foi você quem me emprestou de livre e espontânea vontade. E você também disse que eu não precisava devolver. Então agora eu quero que você pague. Devolva o dinheiro. Eu levantei a mão, indicando. Xia Yanran ficou furiosa e envergonhada. Algumas lágrimas rolaram de seus olhos claros. Suki, você está sendo muito cruel. Esse dinheiro claramente não significa nada para você. Se eu tenho dinheiro, você não precisa devolver? Xia Yanran, você realmente tem uma cara de pau. Tem muito dinheiro no banco. Por que você não vai e rouba? Eu não quero deixar nem um pouco de dignidade para ela. Eu a questionei de forma direta. Você claramente disse que sempre me apoiaria. O coração de Xia Yanran parecia ter sido rasgado por alguém. Uma brisa fria continuava a entrar, tornando tudo cada vez mais gelado. Eu estava prestes a mandar Xia Yanran se retirar rapidamente. O garçom trouxe vários pratos requintados para a mesa. Senhor Su, todos os pratos que você reservou já estão prontos. Desejo-lhe uma boa refeição. Os olhos de Xia Yanran brilharam. Ela achou que eu definitivamente a havia visto. E que eu estava com ciúmes por estar jantando com Song Chuan. Que eu estava proferindo aquelas palavras de propósito para me vingar dela. Ela deixou de chorar e sorriu. Sentou-se à minha frente. Suki, se você quer me convidar para jantar, é só falar. Por que se enrolar tanto? Dito isso, ela pegou os hashis da mesa. Nesse momento, Seng Huyan entrou no restaurante correndo. E deu um tapa no rosto de Xia Yanran, ousando cobiçar meu homem. Xia Yanran, você não quer viver? Xia Yanran ficou atordoada com o tapa. Olhou para mim inconscientemente. Exibiu um olhar de desamparo. Antes, sempre que ela mostrava essa expressão, eu a protegeria sem motivos. Eu aceitava qualquer pedido dela sem hesitar. Sim, foi Suki quem me convidou para jantar. Por que você me bateu? Ela olhou para Seng Huyan e perguntou. Mas, no fundo, eu já estava certo de que a apoiaria. Franzi a testa. Levantei-me e segurei a mão de Seng Huyan. Seng Huyan ficou atordoada. Não pude deixar de lembrar da última vez. Ela ficou tão emocionada que atacou Xia Yanran, sem pensar 2 vezes. Eu a golpeei em defesa de Xia Yanran. Ela estava acostumada a agir rapidamente. Mas, especialmente quando se tratava da pessoa amada. De jeito nenhum conseguia ser cruel. Apenas podia engolir toda a mágoa em silêncio. Xia Yanran também se sentia satisfeita. Mas ela estava séria na aparência. Seng Huyan, desde que você me peça desculpas, eu não vou mais me importar com isso. No entanto, no momento seguinte, ouvi as palavras cheias de preocupação que saíram da minha boca. Querida, como seu dedo ficou machucado? Xia Yanran ficou sem reação. Não esperava que eu chamaria Seng Huyan de querida. Eu sou claramente um homem. Como é possível eu chamar outra mulher de um apelido tão íntimo? Seng Huyan também ficou sem palavras. Ela estava pronta para me questionar. Mas uma única frase minha fez toda a raiva dela desaparecer. Ela nem percebeu que seu dedo estava machucado. Depois de lembrar, finalmente percebi que foi cortado por pedaços de um vaso em casa. Não é nada sério, mas está sangrando. Eu segurei a mão dela e soprei nos dedos dela. O vaso quebrou. É só pedir ao mordomo para limpar. Você é a minha querida. Ver você machucada faz meu coração se partir. Embora minhas palavras sejam melosas, minha expressão é genuinamente sincera. A expressão de Seng Huyan suavizou instantaneamente. Mas ao pensar na razão de ter quebrado o vaso, sua expressão esfriou novamente. Você está me enganando. Eu fiquei surpreso. Quando eu te enganei? Essa comida toda fui eu que preparei para você. Eu peguei meu celular. Abri a janela de conversa com Seng Huyan. Veja, eu te mandei uma mensagem há 1 hora, dizendo que ia almoçar com você. Vendo que a anotação que eu fiz para ela é querido bebê. O humor de Seng Huyan instantaneamente mudou de nublado para ensolarado. O celular já estava quebrado por ela. Então ela não viu essa mensagem. Bebê, você não sabe. Eu estou aqui, esperando você vir almoçar comigo. Ela de repente correu até mim. E ainda pediu que eu pagasse a conta. Se eu não pagasse, ela sentaria bem na minha frente. É tudo tão inexplicável. Dizia isso. Eu a abracei pela cintura. Bebê, você tem que acreditar que eu sou inocente. O rosto de Xia Yanran instantaneamente ficou vermelho. Não sabia se era por causa do embaraço, ou se era por timidez. Ela nunca me viu tão grudento assim. E desde que Seng Huyan chegou, eu não a olhei mais nenhuma vez. Mas claramente na última vez, que elas se encontraram com Seng Huyan. Seng Huyan apenas a zombou. Eu fiquei muito irritado. Não apenas xinguei Seng Huyan de uma velha indesejada, mas também a deixei sozinha. Eu mesmo dirigi para levá-la para casa. E eu sempre odiei Seng Huyan. Eu nem mesmo queria trocar mais uma palavra com Seng Huyan. Ela, involuntariamente, começou a reencenar seu conflito interno novamente. Será que eu fiz isso para deixá-la com ciúmes? Encenei isso de propósito para ela ver? Ela pensou muito. Achou que só havia essa possibilidade. Mas ao levantar a cabeça, eu já tinha ido embora com Seng Huyan. Eu fui andando.
e falando de forma incessante: Baby, eu vou te levar para o hospital imediatamente. Não podemos deixar que sua mão fique com cicatriz. É só um machucado pequeno. Não precisa ir ao hospital. Shen Huyan estava um pouco desconfortável ao falar. Bobagem. Um ferimento tão sério. Você definitivamente precisa ir ao hospital para verificar. Se você não se preocupa consigo mesma, eu me preocupo com você. Quando ela voltou a si, o garçom já estava ao seu lado, com um tom cheio de descontentamento. Senhora, sua conta ainda não foi paga. Ela virou-se, percebendo só então que Song Xuan já havia desaparecido. Não pôde evitar e prendeu os dentes com força. Ela sempre gasta meu dinheiro. Ela não tem nenhuma economia. Neste momento, o olhar do garçom caiu sobre a bolsa dela. Senhora, se você realmente não consegue tirar dinheiro, você pode deixar sua bolsa como garantia. Xia Yanhan ficou estupefata e olhou para a bolsa em sua mão. Esta bolsa eu a dei no mês passado, já que pode cobrir o dinheiro da refeição. Ela só deu. De qualquer forma, esse tipo de bolsa. Os modelos são todos comuns. Quando ela voltar, é só comprar uma nova. Depois de entregar a bolsa, Xia Yanhan saiu do restaurante. Ela acabou de abrir o aplicativo de compras no celular. Queria escolher uma bolsa bonita. A página inicial do aplicativo de compras dela, por acaso, recomendou o mesmo modelo daquela bolsa. O preço era 8.880. Ela ficou imediatamente surpresa. Ao clicar para ver, descobriu que era idêntica à que eu dei a ela. Aquela bolsa foi algo que eu dei de forma casual. Não é nem mesmo um presente. Como pode vender tanto assim? Então ela usou aquela bolsa para pagar pela refeição? Não seria uma grande perda? Naquela noite, na mansão de Seng Huyan, Liu Xin segurava a tigela de remédio em suas mãos e olhava para Seng Huyan com um olhar triste. Minha tia-avó, você deve beber. Seng Huyan olhou para a sopa escura, com as sobrancelhas franzidas. Irritada, fechou os olhos. Ela sempre teve insônia severa. Este remédio herbal é para tratar a insônia. É eficaz, realmente é, mas é muito amargo. Sempre que Liu Xin queria que Seng Huyan tomasse o remédio, era extremamente difícil. Nem precisa falar da Seng Huyan. Mesmo ela segurando este remédio, já fica enjoada só de sentir o cheiro. Deixa que eu faço. Eu, vestindo roupas de casa, peguei o remédio da mão de Liu Xinhui. Liu Xinhui imediatamente se sentiu indignada. Ela e Seng Huyan são amigas íntimas há mais de 10 anos. Ninguém a conhece melhor do que ela conhece Seng Huyan. Se ela não quiser tomar o remédio, até o rei do céu não conseguiria convencê-la. Ela não acredita nisso. Ela não acredita que minhas palavras sejam mais eficazes que as de sua melhor amiga. Bebê, posso te alimentar, tudo bem? Eu disse com suavidade. Seng Huyan abriu os olhos. A expressão, embora um pouco relaxada, mas o olhar dirigido a Yalvan ainda estava repleto de resistência. Eu resolvi beber a medicina sozinha. Sem mais delongas, cobre os lábios de Seng Huyan. Seng Huyan ficou surpresa. Ainda não tinha tido tempo de reagir. O cheiro da medicina chinesa já se espalhava entre os lábios e línguas dos dois. Meu Deus! É de se deixar sem olhos para ver. Liu Xinhui gritou desesperadamente e correu para fora, tapando os olhos. Aproveitei a oportunidade para envolver a cintura fina de Seng Huyan. A medicina já tinha sido consumida, mas meu movimento não parou. Seng Huyan estava com o rosto corado. Embora a medicina chinesa seja amarga, eu a alimentei assim. Ela se sentiu doce por dentro, até que alguém bateu a porta. Eu só então parei minha mão que deslizava pelo corpo de Seng Huyan. A pessoa que chegou era a hipnoterapeuta que Seng Huyan havia convidado. Por favor, relaxe. Siga completamente as minhas orientações. Acredite que você logo conseguirá entrar no mundo dos sonhos. O hipnólogo disse confiante. Seng Huyan olhou com seus belos olhos. Havia uma frieza em seu olhar. De vez em quando, o olhar para o hipnólogo estava repleto de intenção assassina. O hipnólogo sentiu um arrepio por todo o corpo. Ela não irritou essa tia, certo? Percebendo algo, o hipnólogo olhou para mim ao lado. De repente, entendeu algo. Ela chegou na hora errada. Não é à toa que Seng Huyan fez essa expressão assassina. Foi ela quem atrapalhou o bom momento desses dois. Aquele senhor Seng. Eu vim hipnotizá-lo. Você só precisa relaxar. Em breve tudo vai acabar. O hipnólogo, reunindo coragem, começou a hipnotizar Seng Huyan. Meia hora se passou. Seng Huyan ainda não demonstrava sinal de sono. Parece que a hipnose não teve efeito sobre ela. Pode ser o ambiente atual, que faz sua mente subconsciente sentir que não é seguro o suficiente. Melhor deixar as pessoas desnecessárias irem embora. Assim, você talvez consiga dormir mais facilmente. O hipnoterapeuta sugeriu. Mas ao ouvir isso, fui direto até lá e a peguei no colo de lado. O tratamento hipnótico da senhora Seng ainda não havia terminado. Você está levando a senhora Seng agora. Ela definitivamente não pode. O hipnoterapeuta ainda não havia terminado de falar. Então vi o olhar mortal de alguém. Imediatamente, percebi e fechei a boca. Seng Huyan retirou seu olhar cheio de intenção letal. Olhou para cima e viu o jovem que a segurava. Vamos ao X descansar. Com movimentos suaves, coloquei Seng Huyan na cama. Seng Huyan se encostou em meu abraço, sentindo meu coração estável. De repente, sentiu seu corpo aquecer um pouco. Desta vez, ela rapidamente entrou em. O hipnoterapeuta imediatamente arregalou os olhos. Ela está tratando Seng Huyan há mais de um dia ou dois. Sabemos naturalmente o quão difícil é tratar esse paciente. Mas hoje, ele foi adormecido tão facilmente por esse jovem. Eu lancei um olhar para o hipnólogo. A outra pessoa imediatamente se levantou e saiu do quarto com uma expressão entorpecida. Uma semana passou rapidamente. Eu entrei na sala de exames do meio do semestre. Nesta vez, as salas de exame foram organizadas de acordo com as classificações do exame anterior. Na sala onde estou, só há alunos com notas baixas. Todos, ao receber a prova, estavam com expressões preocupadas. Algumas pessoas não conseguiam escrever e começaram a olhar ao redor. O professor fiscal tossiu. Responda as perguntas por conta própria. Não trapacei. Não importa quem trapacear. Eu vou descobrir. Será imediatamente tratado como zero. Depois de dizer isso, seu olhar casualmente caiu sobre mim, que estava na última fila. Antes do exame, Zhao Qing me alertou especialmente para que eu não tivesse nenhuma oportunidade de trapacear. Eu não fiquei olhando para todos os lados como outros alunos. Mas, depois de pegar a prova, eu simplesmente a virei e examinei. Depois, comecei a responder com a caneta. Mas minha velocidade de resposta era excepcionalmente rápida. As questões de múltipla escolha eu escolhi em segundos. Em menos de 3 minutos, terminei a primeira página. O professor que estava supervisionando parecia um pouco confuso. Ele deve estar pensando que estou apenas escrevendo aleatoriamente. Afinal, isso é um exame de matemática. Aqueles 2 papéis de rascunho que foram entregues. Eu também não escrevi uma única palavra. As questões de múltipla escolha eram aceitáveis. Mas o verso estava cheio de perguntas grandes. Como pode alguém fazer questões de matemática sem precisar de rascunhos para as questões grandes? O professor supervisando, cheio de dúvidas, veio até mim. Ele deu uma olhada rápida na minha prova. Em cada pergunta,
Eu escrevi algumas linhas de fórmulas. Infelizmente, ele é professor de educação física e não consegue entender o que realmente escrevi. Mas ele nunca viu um porco correr se nunca comeu carne de porco, certo? Quando ele supervisionava aqueles alunos brilhantes em provas antes. Qual prova de um bom aluno? Não era sempre cheia de anotações e mais escritas? Cada questão está cheia de respostas. Com certeza, eu não saberia fazer isso. Então escrevi o pouco que eu sabia. Escrevi todas as fórmulas matemáticas de maneira desordenada. O professor de supervisão ainda queria olhar mais. Mas eu coloquei a caneta para baixo. Levantei a cabeça e olhei para o relógio. Professor, eu quero entregar a prova. O professor supervisionador franziu a testa. Fez uma lembrança. Colega, verifique antes de entregar a prova. Não precisa. Eu disse de forma direta. Ao ver meu rosto indiferente, o professor supervisionador, sem palavras, pegou a prova, observando minha figura enquanto eu ia embora. Ele não conseguiu se conter e murmurou. Realmente é inútil, incapaz de melhorar. Ele se virou e contou para Zalking sobre meu desempenho na sala de provas. Nas provas seguintes, eu sempre entreguei a prova antes do tempo, especialmente na prova de inglês. Além disso, não escrevi uma única palavra. Dormi por meia hora na sala de provas e fui embora. Alguns dias depois, as notas das provas do meio do semestre foram divulgadas. Zalking entrou na sala segurando a prova de inglês. O representante da turma veio distribuir as provas, mas ela reteve minha prova e a ergueu diante de todos. Todos olhem. Esta é a prova de Suki. Folha em branco. Ela bateu na mesa e disse com um sorriso frio, extremamente satisfeita. Antes do exame, você prometeu pessoalmente que se não conseguir o primeiro lugar nesta prova, vai se retirar voluntariamente. Espero que você cumpra sua promessa. Todos imediatamente olharam para mim e começaram a sussurrar. Bem feito. Deixei-o fingir ser rico para impressionar. Não tem esse talento, mas ainda quer se exibir. Realmente, a prova de inglês desta vez é difícil. Mas é realmente muito limitada, não é? Mesmo se escolher tudo C, ainda consegue uns 20 ou 30 pontos. Quem sabe a primeira posição que ele mencionou é na verdade a última. Ha ha ha. Risadas e zombarias começaram a ecoar. A sala de aula rapidamente ficou em alvoroço. Zalking bateu na mesa. Todo mundo então calou a boca. Ela dirigiu um olhar satisfeito a Song Xuan. Embora a dificuldade da prova desta vez seja alta, mas nosso colega Song Xuan ainda conseguiu 135 pontos. A maior pontuação da escola. 10 pontos a mais que o segundo colocado. Todos devem se inspirar em Song Xuan. Alguns colegas não foram bem nesta prova. Não desanime. Desde que você responda as perguntas com seriedade. Isso é ótimo. Mesmo que você se saia mal desta vez. Desde que a atitude em relação ao estudo seja correta, você é um bom aluno. Ela falava enquanto seus olhos se voltavam para mim novamente. Se as notas não forem boas, e a atitude em relação ao estudo for ruim, estudantes que não escrevem nem as questões de múltipla escolha. Isso é inútil, incapaz de melhorar. No futuro, na sociedade, também serão escória. Não terão nenhuma contribuição para a sociedade. Suki, você entendeu? Ouvindo a provocação cada vez mais intensa de Zalking, o coração de Xia Yanhan não pôde deixar de ficar um pouco aliviado. Ainda bem que ela não aceitou minha declaração antes. Esses dias ela também esteve sempre com Song Xuan. Caso contrário, as pessoas da turma com certeza também a desprezariam por ter mau gosto. Só alguém como Song Xuan, que é excelente nos estudos e nas virtudes, pode merecê-la. Quanto a mim, sou apenas alguém que quer usar dinheiro para chantageá-la, um perseguidor sem vergonha. Se não fosse eu sempre a perseguindo persistentemente, ela definitivamente não gastará um centavo meu. Além do mais, ontem eu ainda fiz de tudo para que ela cedesse. Fiz questão de usar dinheiro para dificultar a vida dela. Eu sabia muito bem que ela tem um orgulho muito grande. E ainda a humilhei intencionalmente. O orgulho dela não permite que ela me aceite. Ao chegar a este ponto, eu mesmo estou me sentindo um pouco enjoado. Então, isso é o que chamam de mulher excessivamente confiante? Espero que os senhores entendam. Claro, eu também não me importo se você quiser desabafar na seção de comentários. Desde que você não me xingue, está tudo bem. Estou implorando. Justo quando todos estavam comentando, eu apoiei uma mão na mesa. Olhei despretensiosamente para Zalking, esperando os resultados finais saírem. Se não for o primeiro lugar, eu mesmo vou me transferir. Mas se eu for o primeiro, você terá que se desculpar publicamente pelo que disse hoje. Zalking viu que eu tirei 0. E ainda assim, é tão arrogante. Instantaneamente, uma raiva ardente surgiu. Muito bem. Se você realmente tem essa habilidade de ser o primeiro. Eu estava na assembleia de professores e alunos de hoje. Pedi desculpas na frente de toda a escola. Caso contrário, você vai ter que sair da escola. Ela ainda queria continuar falando. Mas o professor de matemática de repente correu até a porta da sala. Professora Zal, por favor, deixe a Suki sair um momento. O que houve? Será que a Suki também tirou 0 em matemática? Zalking ficou paralisada por um momento. Perguntou em voz alta de propósito. Para minha surpresa, o professor de matemática sorriu de forma intrigante. Que 0? Suki tirou a nota máxima. O quê? Zalking quase duvidou da própria audição. Não foi só nessa matéria que eu tirei a nota máxima. Exceto por algumas pontuações perdidas em língua chinesa. Suki também teve nota máxima nas outras matérias. O professor de matemática disse feliz. Os professores no escritório ficaram sabendo. Mas a prova de inglês da Suki claramente foi entregue em branco. Zalking quase gritou. O professor de matemática coçou a cabeça. Isso eu também acho um pouco confuso. Ele tirou 0 nesta sua matéria. Por isso, nós, alguns professores, queríamos chamá-lo. Perguntar a ele o que realmente aconteceu. O professor de matemática falando, ainda tirou uma folha de notas. Se não acredita, olhe. Esta é a lista de notas do ano que o departamento acadêmico acabou de compilar. Embora Suki tenha tirado 0 em inglês, ele, exceto por ter perdido 5 pontos em chinês. Em outras disciplinas, ele teve nota máxima. A nota total calculada no final. Suki foi até um pouco mais alto que Song Xuan. Ele é o primeiro da escola desta vez. Exceto por mim. Todos ficaram atordoados ao ver as notas. Zalking foi a primeira a não acreditar que eu realmente tirei nota máxima por mérito próprio. Suki, venha comigo até o escritório. Ela estava com uma expressão sombria. Os outros professores do escritório já estavam esperando. Suki, você realmente conseguiu essa nota sozinho? Zalking questionou na frente de todos os professores. Eu ri friamente. Fui direto ao ponto e expus os verdadeiros pensamentos de Zalking. Você não quer se desculpar? Quer me forçar a admitir que só tirei a nota máxima por ter colado? Zalking contraiu os lábios. Seu tom estava rígido. Na próxima prova, você ainda vai ficar em último. Não é possível que em poucos dias você de repente tenha iluminado, certo? Antes, eu só achava a prova fácil e estava com preguiça de escrever. Eu não tive coragem de mostrar meu descontentamento. Você está falando bobagens. Você claramente não consegue escrever. Não é vergonhoso que Suki tenha ido mal na prova. O vergonhoso é depender de métodos desonestos. Obter notas que não pertencem a você por meios impróprios. Zalking estava com a expressão fria. Eu imediatamente respondi com sarcasmo. Admitir que eu não sou o aluno inútil que você imagina também não é vergonhoso.
Pedir desculpas de forma adequada pelo que você me insultou anteriormente também não é vergonhoso. Ao ver que a atmosfera entre os dois estava ficando cada vez mais tensa, o professor de matemática rapidamente tentou apaziguar a situação. Ouro verdadeiro não tem medo de fogo. Suki, você realmente conseguiu a nota máxima por conta própria? Vamos fazer algumas perguntas para te testar. Assim, você saberá. Eu sempre fui capaz por conta própria. Se vocês suspeitam que eu chatuei, então apresentem as provas. Eu afirmei com firmeza. Zhao Qing imediatamente riu desdenhosamente. Acho que você realmente chatou. Caso contrário, por que você não se atreve a resolver as questões na nossa frente? Se vocês não acreditam, podem esperar pela próxima prova, para me ver resolver as questões pessoalmente. Para mim, tanto faz. Na próxima prova, vejo que você só quer ganhar tempo, não é? Eu ensinei por tantos anos. Nunca vi um aluno tão sem vergonha como você. A atitude dos outros professores em relação a mim também ficou um pouco confusa. Mas eles já viram a gravação da minha sala de provas. Eu realmente escrevi a prova sozinho. A gravação não mostra nenhum movimento de trapaça. Olhei para Zhao Qing e ri de repente. Mudei de ideia. Tudo bem. Eu posso resolver as questões. Se depois que eu terminar, eu provar que realmente consegui por conta própria, você vai ter que se ajoelhar e pedir desculpas publicamente. Com que direito? Zhao Qing arregalou os olhos. Um pouco difícil de acreditar. Você não tem certeza de que eu plagiei? Eu disse de propósito. O desprezo em seus olhos transbordou. Não é apenas uma tática de provocação? Eu também consigo. Zhao Qing mordiscou os lábios. De qualquer forma, ela não acredita que eu realmente posso fazer isso por conta própria. E em apenas uma semana consigo uma grande melhoria nas notas. Tenho certeza de que estou apenas fazendo efeito. Que seja, me ajoelharei. Faça as questões, então. Os outros professores apenas se entreolharam. Claramente, minha melhora nas notas é algo bom. Como Zhao Qing conseguiu transformar isso em um alvoroço? Mas eles ainda assim apresentaram as questões que prepararam. Eu fiz todas as questões de forma rápida e direta, com tantos olhos fixados em mim. Também não tive chance de trapacear. O professor de matemática disse surpreso após corrigir minhas respostas. Acertou tudo. Os outros professores também levantaram a cabeça para me olhar. Aqui também estou totalmente certo. Até a professora de português ficou surpresa. Disse com um sorriso de felicidade. A interpretação de leitura da Suki é praticamente um modelo a ser usado. Está realmente muito bem escrita. Apenas o rosto de Zhao Qing estava pálido. Ela também me deu duas questões de inglês extremamente difíceis de última hora. Mas eu não olhei as perguntas dela de jeito nenhum. Professora Zhao, por favor, cumpra sua promessa. Olhei para Zhao Qing com um olhar frio e disse. Na assembleia de professores e alunos daquele dia, Zhao Qing teve que me pedir desculpas de acordo com a aposta. Quanto ao que eu disse sobre me ajoelhar, olhando para a grande quantidade de alunos na plateia, ela, afinal, não conseguiu fazer. Após a assembleia terminar, assim que voltei para a sala de aula, fui cercado por mais de 10 colegas. Esses colegas não eram todos da minha turma. Havia também estudantes destacados de outras turmas. Eles souberam que eu tirei a nota máxima e vieram especialmente pedir conselhos. Mais da metade deles eram garotas. E eu também fui bastante educado. Quase sempre tinha uma resposta para tudo. Ao meu lado, olhava para mim, cheio de confiança neste momento. Não pude deixar de ficar um pouco distraído. Ela nunca imaginou que alguém estaria sempre ao seu lado. O lambedor, que a seguia o dia todo, se transformaria em pouco tempo. Tornou-se o amado por todos na escola. Antes, claramente só de ela estar presente. Eu nem olhava para outra garota sequer. Ele estava conversando intencionalmente com tantas garotas na classe. Com certeza queria que ela ficasse com ciúmes por isso. Ela não cairia nessa, com certeza. Mordeu os lábios. Ela também tinha seu próprio orgulho. Como poderia se submeter a mim tão facilmente? Mesmo que suas notas tenham melhorado agora. E daí? Há muitos outros igualmente bons em suas notas. Em seguida, peguei a prova e fui até a mesa do. Aumentei intencionalmente um pouco o volume. Colega, esta prova de matemática tinha questões muito difíceis. Você pode me explicar isso? Pensei ao ver ela perguntando ativamente algo para. Certamente ela não deve conseguir se segurar. Mas eu parecia não ter ouvido sua voz de jeito nenhum. Focado em explicar para uma colega de classe sobre uma questão de física. Ao ver isso, ela ficou um pouco triste. Afinal, antes, meu olhar estava sempre sobre ela. E agora que esse olhar não é mais só dela, ela realmente se sente tão desconfortável. Percebeu o olhar de mim. Instantaneamente, ele sentiu uma onda de raiva. Mas, coincidentemente, fez a ele a questão mais difícil. Ele também não soube responder. Desculpe. Eu também ainda não entendi a solução dessa questão. Que tal você perguntar para o professor? Ele disse, segurando o constrangimento. Ficou um pouco surpresa. Mas suas notas em matemática não são sempre boas? Eu realmente não sei. Song Chuan ficou cada vez mais constrangido. Ele se levantou e quis sair da sala de aula. Justo nesse momento, uma garota ao meu lado exclamou alegremente. Sério, Suki, você tem 3 formas de resolver a questão mais difícil da prova de matemática. Nível de proficiência. Deixe-me explicar a primeira parte da maneira mais simples. Ouvi dizer que consigo resolver a questão mais difícil de várias maneiras. Muitos alunos da turma com boas notas em matemática. Estudantes com boas notas se aproximaram. Eu não recusei ninguém. Sob o olhar de todos, comecei a explicar para a colega que fez a pergunta. Esta questão é semelhante aos tipos de problemas que frequentemente resolvemos. Mas se seguirmos o método convencional, haverá muitas fórmulas a serem aplicadas. E o processo é muito complicado. Apresentei uma abordagem única para a resolução do problema, falando devagar. Neste momento, embora Xia Yanran por fora parecesse indiferente e distante, mas suas orelhas estavam atentas. De acordo com a minha explicação, ela resolveu facilmente a primeira pergunta. Infelizmente, eu ainda não tinha terminado de falar. O sino da aula tocou. Durante toda a aula seguinte, a cabeça dela estava cheia das questões que eu tinha explicado pela metade. Ela conseguia resolver a primeira questão facilmente seguindo meu raciocínio, mas não conseguia resolver a segunda, que era mais difícil. Ela queria me perguntar sobre a solução da segunda pergunta após a aula, mas não conseguia se humilhar para isso. Se ela viesse me perguntar, isso não significaria que ela estaria reconhecendo minha habilidade? Além disso, eles ainda estavam em guerra fria. Sua dignidade não permitia que ela se rebaixasse diante de mim. Justamente depois da aula, eu fui ao banheiro. E não deixei os outros alunos terem a oportunidade de continuar me perguntando sobre a segunda pergunta. Finalmente chegou a hora da aula de matemática. Assim que o professor de matemática chegou, ele começou a falar sobre a questão mais difícil. Mas o método que o professor apresentou era realmente muito complexo. Estava confusa. Ela não conseguia entender nada. Alguns alunos que já não eram muito bons em matemática. Acabei dormindo enquanto ouvia. Professora, a solução da Suki para essa questão é muito mais simples do que você disse. Aquela garota que me fez uma pergunta não conseguiu evitar e levantou a mão para falar. O professor de matemática lançou um olhar para mim. Seu olhar estava cheio de orgulho. A abordagem da Suki para resolver a questão é realmente mais simples. Nem eu tinha pensado nessa solução. Mas vocês são diferentes da Suki. Ela é uma gênia da matemática. Quando realmente chegar à sala de provas,
Vocês conseguem ter um raciocínio tão ágil quanto o dela? O exame nacional não vai se resumir a essa pergunta. Aquelas colegas que estavam um pouco arrogantes de repente ficaram em silêncio. Diante de questões difíceis. Não se iludam achando que conseguem resolver completamente como a Suki. Se puderem escrever mais fórmulas, escrevam. Um passo a mais pode significar mais um ponto. Entenderam? As palavras do professor de matemática fizeram os colegas me admirarem ainda mais. Após a aula de matemática, Zalkin entrou na sala com uma caixa de sorteio. Na próxima semana, a escola fará uma celebração de aniversário. Precisamos de um homem e uma mulher para serem os protagonistas de uma peça. No meio, haverá uma cena dramática. Mas haverá professores profissionais para ensinar a vocês como se posicionar. Quem de vocês gostaria de se inscrever voluntariamente? Ao ouvir isso, a classe barulhenta instantaneamente ficou em silêncio. Ninguém levantou a mão. Professora, eu vou me oferecer. Sorriu levemente. Ela é a beleza da escola secundária Kinkon. A protagonista feminina é, sem dúvida, ela. Ao ver que queria ser a protagonista, os garotos da classe ficaram instantaneamente empolgados. Um a um levantaram as mãos, disputando o papel masculino. Ao ver isso, se encheu de satisfação. A oportunidade de atuar na peça com ela. Aqueles garotos certamente iriam brigar uns com os outros. Ela estava aproveitando a atenção que os meninos estavam dando a ela. Mas ao olhar para o lado, viu que eu estava deitado sobre a mesa cochilando. Eu realmente não levantei a mão para me inscrever. Por quê? Por que não quer se inscrever? A satisfação no coração dela desapareceu instantaneamente. Mudou para um forte amargo e insatisfação. Será que Suki realmente pode ser insensível? Ficar apenas olhando outros meninos interpretarem meu papel principal? Zalkin parecia já prever a cena à sua frente. Tudo bem. Já que não há mais ninguém competindo pelo papel principal feminino. Então a protagonista será Xia Yanhan. Quanto ao protagonista masculino, para ser justo, vamos decidir através de sorteio. Todos os meninos foram se revezando para sortear. Eu franzi a testa ao ouvir isso. Não estou interessado. Zalkin imediatamente reclamou descontentemente ao ouvir. A peça de teatro é parte das atividades da turma. Suki, como você não tem nenhum senso de honra coletiva? Eu estava com uma expressão sem palavras. Não queria perder tempo discutindo com ela. Pensando bem, com tantos meninos na turma, não seria tão azarado a ponto de sortear a si mesmo. Então fui à frente e peguei um papel aleatoriamente. Os outros meninos também foram apressadamente para sortear. Mas quando todos terminaram de sortear, nenhum deles conseguiu o papel principal masculino. Suki, você realmente foi escolhida como a protagonista? Um menino perguntou ansiosamente. Eu nem mesmo abri o papel do sorteio. Foi um menino ao meu lado que não conseguiu esperar. Ele rapidamente pegou e abriu. Não esperava que eu realmente fosse o sortudo. Uau! Sua sorte é realmente incrível. Foi o primeiro sorteio e você já ganhou. O menino que leu o bilhete por mim disse com inveja. O protagonista vai beijar a protagonista, certo? Suki, você realmente teve muita sorte. Será que este é o escolhido por Deus? A inveja da Mami deixou morta. Aquela é a garota mais bonita da escola, Xia Yanhan. A sala de aula estava em alvoroço. A pessoa que foi escolhida como protagonista sou eu. Mas os meninos que não foram escolhidos estão ainda mais animados. E alguns curiosos já começaram a nos provocar, a mim e a Xia Yanhan. Todo mundo acha que eu sou muito sortudo. Só eu sinto que isso é uma grande desgraça. Neste momento, Xia Yanhan também não estava com uma boa expressão. Embora a relação dela comigo sempre tenha sido confusa. E ela sempre diz que me vê como amiga. Mas só de pensar em ter que se apresentar comigo, ela não pode evitar um certo desconforto. Primeiro, por causa da minha aparência. Afinal, neste momento, estou me fazendo de feia. Terceiro, porque ainda não me desculpei com ela. Mas, já que a Suki conseguiu o papel principal, com certeza não vai deixar essa oportunidade passar. Se ele puder me pedir desculpas de verdade, quem sabe eu possa até pensar em perdoá-lo. Em breve, vou me apresentar com a Xia Yanhan na celebração da escola. A notícia da peça se espalhou por toda a escola Kinkon. E algumas pessoas até soltaram boatos, dizendo que eu iria me encontrar com a Xia Yanhan durante a apresentação. O que fez com que os alunos que antes estavam desinteressados na celebração começassem a conversar nos grupos da escola. Mas ao invés de escolher quem quer que seja, escolheram a Suki. Ele é tão feio de se olhar. Deixar ele interpretar o protagonista não é um desperdício da beleza da garota da escola? À noite, Song Shun estava revisando as mensagens do grupo. O canto de seus lábios se levantou involuntariamente, mesmo que ele tenha falhado no último exame. Suki, aquele aluno que sempre fica por último, também roubou. Não estava se apropriando da luz que deveria ser dele. Apenas ser bom em estudos não é suficiente. O que ele é bom vai muito além dos estudos. Na manhã seguinte, ele se adiantou e pediu para a professora Zalking na frente de toda a turma. Queria se apresentar com um solo de piano no aniversário da escola. E a peça que ele iria tocar era uma música de piano de alta dificuldade. As notas de Song Xuan também não eram ruins. Sua aparência era ainda mais notável. Assim, muitas garotas da classe começaram a se apaixonar. Embora Suki tenha me explicado as questões ontem. Mas ainda assim gosto do Song Xuan. O que fazer? Suki não é bonito. É mais apropriado ter um namorado como Song Xuan. Vocês não deveriam pensar nisso. Não perceberam que ele sempre fica em torno da Xia Yanhan? A pessoa que ele gosta é a rainha da escola. Eu não estou interessado nesses rumores. Apenas suspirei em silêncio. As mulheres realmente são criaturas volúveis. Claramente, ontem elas me cercavam com olhares de adoração. Mas agora, só porque meu cabelo está bagunçado e não barbei a barba, ninguém mais me reconhece. Parece que realmente preciso encontrar uma oportunidade para mudar um pouco a minha imagem. Então, será no dia da comemoração da escola. Lembro que na vida passada, Song Xuan fez muito sucesso na comemoração da escola. Ele se tornou instantaneamente uma celebridade na escola. Até a véspera do vestibular, os pretendentes de Song Xuan estavam loucos para me causar problemas. Esse foi um dos principais motivos pelos quais não passei no vestibular. Mas pensando bem, Huyan parecia nunca se importar com a minha aparência. Não importa como eu esteja, ela sempre me vê de forma tão calorosa e apaixonada. À tarde, após a escola, eu acabei de chegar no dormitório. Mal sabia eu que ao abrir a porta do dormitório, uma atmosfera fria e sombria me atingiu em cheio. Logo em seguida, eu vi meu leito bagunçado. Sentada, uma figura sedutora. Meus olhos lentamente se moveram para algum lugar. A meia do meu colega de quarto presa no cobertor. O MK estendido no varal. E os papéis toalha na lixeira na porta. Meu rosto instantaneamente ficou quente. Olhei para Seng Huyan com um pouco de constrangimento. A beleza fria e encantadora da mulher. Seu rosto não tinha uma única expressão desnecessária. Exalava de dentro para fora uma aura. A elegância única de quem está no poder, fazendo com que o dormitório masculino simples parecesse um pouco mais luxuoso. Bebê, como você? A conversa ainda não tinha terminado. Aquela bela figura rapidamente se aproximou. Em breve, diante de mim apareceu um rosto tão lindo que poderia desviar a atenção de todos. Ouvi dizer que você vai interpretar o protagonista oposto a Xia Yanhan. Embora Seng Huyan tenha falado isso de maneira indiferente, mas ainda consegui perceber uma forte intenção assassina. Como esperado. No momento seguinte, daquele par de belos olhos surgiram algumas faíscas de ferocidade. Se você está determinado a ficar com, então eu vou me livrar dela.
Se alguém mais dissesse isso, seria uma ameaça. Mas se fosse, teria a confiança e os meios para dizer isso. Querido, eu já falei isso. Nesta vida, só amarei uma mulher, você. Também sou azarado. Acabei de ser escolhido como protagonista, mas eu prometo que não vou beijar na peça. Assim, as emoções de começaram a se acalmar. É verdade? Eu respondi às suas dúvidas com uma ação direta. Dei um beijo suave em seus lábios. Minha investida foi feroz. Apenas resistiu por um momento antes de ceder. Aproveitei a situação e abracei em direção ao CS. Ficou nervosa por um dia e uma noite. Agora que recebeu minha garantia, seu coração finalmente começou a se acalmar. E logo ficou sonolenta e adormeceu. Acabei de cobri-la suavemente. Do lado de fora, ouvi passos apressados. Só então percebi. Aqui é o dormitório masculino. Se alguns colegas de quarto vissem a Sandy Ryan dormindo aqui, provavelmente começariam a zoar. Sem opções. Só pude me enfiar debaixo do edredom e abraçar Sandy Ryan. No segundo seguinte, alguns colegas de quarto entraram de braços dados. Ao me ver deitado sob as cobertas, eles ficaram um pouco intrigados. Suki, por que você está dormindo tão cedo hoje? O colega de quarto Zhao Yuan segurava uma bola de basquete, enquanto procurava algo para beber. Olhou para minha cama. Estou com sono. Mas você parece que ainda não jantou. Que tal você ir jantar com a gente depois dormir? Outro colega de quarto também sugeriu gentilmente. Estou muito cansado hoje, vou dormir primeiro. Vocês podem ir comer. Eu só consigo explicar minimamente. Clamo para que essas pessoas parem de se preocupar comigo. Precisamos sair rapidamente. Mas as coisas não saíram como desejado. Quando Zhao Yuan ouviu minhas palavras, ele deu alguns passos até a minha cama. Você não deve estar doente, né? Quer ir ao enfermário dar uma olhada? Assim que ele terminou de falar, Sandy Ryan de repente murmurou algo em seu sono. Ao ouvir esse barulho, os três imediatamente se aproximaram, como se tivessem descoberto um grande segredo. Eles exclamaram em surpresa. Uau, Suki! Você trouxe sua namorada para cá. Que namorada? Suki, quando você começou a namorar? Meu Deus! Você é muito sem consideração. Nós te consideramos um irmão. Você não diz uma palavra. E já traz a namorada para o dormitório. Os três falavam cada vez mais alto. Sandy Ryan parecia perceber algo. Ela apertou minha mão. Sandy Ryan, dormindo, era como antes. A imagem fria e dominadora é completamente diferente. É como um gatinho que falta segurança, enterrando seu rosto profundamente no meu abraço. E é exatamente por causa desse ato. Alguns colegas de quarto não conseguem ver o verdadeiro rosto de Sandy Ryan, mas suas curvas corporais suaves também podem perceber que ela é uma beleza excepcional. E definitivamente não é a Xia Yanhan de quem eu gostava antes. Eu rapidamente fiz um gesto pedindo silêncio. Vocês podem falar mais baixo? Ela está dormindo. Os três trocaram um olhar. Com um sorriso travesso no rosto, disseram. Vamos falar mais baixo, certo? Mas você aproveitar a vida enquanto esconde dos amigos. De certa forma, é um pouco desonesto. Posso levar vocês ao Ong Bin Lu esta noite, certo? Eu sorri sem jeito. O Ong Bin Lu é o restaurante que eu costumava ir antes. É o restaurante que a Xia Yanhan costumava ir. Xia Yanhan não sabe os preços daquele lugar. Eles todos sabem disso. Ao ouvir isso, começaram a comemorar. Eu rapidamente tosse. Alguns instantaneamente ficaram em silêncio. Silenciosamente saíram do dormitório masculino comigo. No caminho, todos estavam muito animados. Eu nunca comi no Ong Bin Lu. Zhao Yuan, animado, colocou o braço em meu ombro e disse. Os outros dois colegas estavam um pouco preocupados. Suki, você simplesmente deixou sua namorada no dormitório de lado? Ela não descansou direito nos últimos dias. Ela pode descansar um pouco na minha cama. Eu disse de forma apressada. Alguns estavam conversando e rindo, mas não perceberam Song Xuan parado não muito longe. Song Xuan apenas me viu por acaso, mas ele ouviu rapidamente a palavra namorada. Então, ele silenciosamente veio atrás de mim. Através da conversa deles, ele conseguiu entender que eu, na verdade, trouxe uma mulher para o dormitório masculino. E agora, aquela mulher está dormindo na minha cama. Isso é uma grave violação das regras da escola. Imediatamente voltaram ao dormitório para encontrar o responsável. Eu quero denunciar. Há alunos que violam abertamente as regras da escola, trazendo uma garota para dormir no dormitório. O responsável estava jantando. Ao ouvir as palavras de Song Xuan, ele imediatamente largou os AX. Qual dormitório? 1230. Aquela garota ainda está lá dentro. Vamos verificar agora. Com certeza, se investigarmos, encontraremos. Entre nós. Incrivelmente, ainda existem alunos tão ousados. O responsável imediatamente pegou a chave do meu dormitório. E foi rapidamente. Song Xuan deu uma risadinha e o seguiu. Quando o responsável pegar alguém, ele com certeza vai espalhar aos quatro ventos, para que toda a escola saiba. O responsável não bateu na porta. Pegou a chave e abriu a porta diretamente. Ao ver que realmente havia uma mulher deitada na minha cama, o responsável imediatamente puxou o cobertor dela com raiva. Vocês, estudantes, são ousados demais. Levantei-se rapidamente. Sandy Ryan estava dormindo profundamente. No meu sonho, ela estava comigo em um jantar à luz de velas. A atmosfera era incrivelmente romântica. Mas de repente, o teto do restaurante foi puxado por uma rajada de vento. Um tornado me arrastou. Ela acordou de repente. Ao ver que eu não estava lá, apenas uma estranha mulher de meia idade estava à minha frente. O rosto dela imediatamente ficou sombrio. Saia. Uma palavra. Quase saiu entre os dentes. Com uma intensa sensação de opressão. O responsável do dormitório ficou surpreso. Não esperava que essa mulher fosse descoberta. Ela não apenas não ficou nervosa, como também estava tão arrogante. Você sabe que aqui é o dormitório masculino? Os olhos de Sandy Ryan se estreitaram. Ela emanava uma atmosfera incrivelmente gelada, como uma cobra venenosa. Saia daqui. O responsável do dormitório ficou apreensivo. A mulher à minha frente claramente não era tão velha, mas a aura que ela exalava mas a fez sentir um imenso medo. Nem mesmo teve coragem de olhar para ela. Song Xuan viu que a funcionária do dormitório, incrivelmente, ficou intimidada por uma única palavra dessa mulher. Só podia discretamente ligar o gravador do celular. Se você não sair, eu vou acabar com você. A funcionária do dormitório ficou muito assustada com o que ela disse e acabou saindo direto. Meus olhos parecem estar um pouco desconfortáveis. Não consigo ver nada de jeito nenhum. Preciso ir ao hospital rapidamente para ver o que há. Ela esfregou os olhos e murmurou. Song Xuan viu que a funcionária do dormitório não estava à altura. Ele só podia levar a gravação que fez para o escritório do diretor. Essa funcionária do dormitório é medrosa. Não se atreve a ofender ninguém. Mas o diretor é diferente. Embora o diretor tenha algumas dúvidas. Depois de ouvir a gravação que Song Xuan trouxe, ainda assim me chamou para o escritório. Acabei de jantar com alguns colegas de quarto. Estou me preparando para voltar ao meu dormitório e procurar a Sandy Ryan. Então fui informado de que o diretor me queria. Embora não fizesse ideia. Só posso fazer a Sandy Ryan esperar um pouco. Suki, alguém denunciou que você trouxe uma garota para o dormitório. É verdade? Porque eu fui muito bem na última prova do meio do semestre. Então o diretor foi um pouco mais educado comigo. Ao ouvir a pergunta, eu fiquei surpreso.
Não pude deixar de soltar uma risada. Com indiretas, disse. Algumas pessoas estão bem informadas. Assim sendo, o que ele disse é verdade. O diretor, um pouco frustrado, começou a me repreender. Suki, mesmo que você tenha boas notas, você deve se concentrar nos estudos. Com uma vida pessoal tão desregrada. Que tipo de coisa é essa? Diretor, eu só tenho uma namorada. Como isso pode ser chamado de vida pessoal desregrada? Se minha namorada ouvir isso que você disse, ela com certeza vai me entender errado novamente. Eu não estou nem um pouco envergonhado. Eu admiti de forma muito franca. Essa resposta tão direta fez o peito do diretor ficar agitado. Ele é diretor da escola Kinko há tantos anos. Nunca tinha visto um aluno tão arrogante como eu. Isso é como se eu não o respeitasse como diretor. Namorar. Trazer o sexo oposto para o dormitório estudantil. Isso é estritamente proibido pelas regras da escola. Vou chamar seus pais agora mesmo. O diretor tenta controlar a raiva. Ele puxou meu arquivo. Se não fosse pelas minhas notas excelentes, ele já me teria expulso. Ele nunca me teria dado a oportunidade de explicar. Fique à vontade. Eu me sentei no sofá sem me importar. Sandy Huyan tem um grande controle sobre mim. Ela já tinha trocado o número de telefone da minha família no meu arquivo pelo dela. Já que o diretor quer chamar os pais. Então é uma boa oportunidade para ele conhecê-los. Só não sei se um simples diretor da escola Kinko conseguirá impressionar Sandy Huyan. 10 minutos depois, Sandy Huyan chegou ao escritório do diretor. Senhora Sandy, o que você está fazendo aqui? O diretor, ao ver Sandy Huyan pela primeira vez, levantei-me assustado do meu assento. Esta pessoa é bastante famosa. A presidente do grupo Sandy, Sandy Huyan. Há pouco tempo, o grupo Sandy doou recentemente para Kinko. O colégio doou um edifício de dormitórios ao oeste para conseguir a doação do grupo Sandy. Ele não deixou de acompanhar os executivos do grupo Sandy para beber. Quanto a Sandy Huyan, a que controla o grupo Sandy, ele teve a sorte de vê-la uma vez. Eu não te incomodei enquanto você estava dormindo? Levantei-me e segurei a mão de Sandy Huyan suavemente. Sandy Huyan lançou um olhar ao diretor. Depois, ela se encostou em meu abraço. Com um tom provocativo, disse. Quando acordei, percebi que você havia desaparecido. Pensei que você tinha ido procurar outra pessoa. Na verdade, você foi chamado pelo diretor por ter violado as regras da escola. Ao ver como estávamos próximos, o diretor parecia confuso. Eu, um estudante do terceiro ano do ensino médio. Como poderia estar relacionado com Sandy Huyan? A Sandy Huyan dos rumores não é uma beleza fria e distante? Como ela pode parecer diante de mim como uma garotinha que acabou de se apaixonar? Será que a mulher que trouxe para o dormitório é? Pensando nisso, ele não pôde deixar de arregalar os olhos. Seu coração tremia incontrolavelmente. Como um adulto, a maneira como ele vê as coisas é naturalmente diferente da de um estudante comum. Se eu posso ter uma namorada como Sandy Huyan, então meu histórico e identidade não seriam ainda mais assustadores? Ele já viu meu dossiê e ainda achou que eu era apenas uma pessoa comum. Parece que ele foi precipitado. Se eu fosse apenas um estudante de família comum, como alguém como Sandy Huyan poderia se interessar por mim? Provavelmente algum jovem de uma família rica saindo para vivenciar a vida. Sinto muito, senhora Sandy. Eu não sabia que a garota que Suki trouxe para o dormitório era você. Sinto muito mesmo. Ele rapidamente se desculpou. Se por acaso Sandy Huyan não ficar satisfeita, a doação que ele tanto trabalhou para conseguir vai por água abaixo. Sandy Huyan soltou uma risada fria. Como é que? O dormitório que eu paguei para construir. Ficar uma noite é uma violação das regras da escola. A voz dela era fria, mas estava cheia de uma sensação opressora. As pernas do diretor começaram a tremer incontrolavelmente. Não, não, não. Não foi a Suki que violou as regras da escola. Fui eu quem não foi claro. Não consegui nem articular uma frase. Parece que você já não é mais adequado para estar nessa posição. Sandy Huyan falou de maneira casual. O diretor, no entanto, ficou tão assustado que começou a suar frio. Estava a um passo de se ajoelhar diante de Sandy Huyan. Em um piscar de olhos, ele, como se tivesse se lembrado de algo, respondeu de maneira prestativa. Na verdade, eu o chamei aqui para discutir algo com você. Queria designar um dormitório para casais apenas para você e Suki. Assim, será mais fácil para você morar com Suki no futuro. O que você acha? Está bem para você? Vamos escolher o novo prédio de dormitórios que sua empresa doou. O ambiente lá é bom. Os alunos do primeiro ano do ensino médio não irão se mudar temporariamente. É silencioso e ninguém atrapalha. Ao ouvir isso, franzi a testa. Mesmo que se separe um dormitório, isso ainda seria dentro da escola. Não é melhor do que a vila onde Sandy Huyan mora sozinha? Além disso, normalmente há pessoas entrando e saindo do dormitório. Lembro que na minha vida passada, Sandy Huyan odiava viver em lugares lotados. Por isso, em volta de sua vila não havia ninguém. Embora fosse uma área movimentada, ela conseguiu transformar em um cenário raro de pessoas, como um paraíso isolado. Eu estava prestes a falar para recusar por ela. Então, seu doce som chegou aos meus ouvidos. Ótimo! Eu espero que possamos nos mudar esta noite. Após dizer isso, Sandy Huyan olhou para mim com um olhar encantador. Um par de olhos que hipnotizam. Cheio de um forte desejo de posse. Ao ver isso, não pude deixar de suspirar. Sandy Huyan ainda é de uma forma que é difícil de lidar. Song Shu esperou muito tempo, mas não viu nenhuma reação da escola. Estava confuso. De repente, apareceu uma nova mensagem no grupo da série. Vocês ouviram? Suki mudou de dormitório. E ainda se mudou com uma beleza. A pessoa falou e mostrou uma foto. A foto mostrava apenas duas silhuetas. A garota ao meu lado tinha uma cintura fina e pernas longas. Era claramente um incrível objeto de desejo. Os olhos de Song Shun tremeram instantaneamente. Ele se perguntava por que sua denúncia não teve sucesso. As regras da escola Kinquan sempre foram rígidas. A escola nunca teve um tratamento especial com ele. Por que a escola não me puniu? E ainda me deixou morar diretamente com aquela garota. Por que eu mereço esse tipo de tratamento especial? A insatisfação e a raiva se espalharam rapidamente em seu coração. No dia seguinte, eu fui para a aula como de costume para estudar mais cedo. Após renascer, eu sinto que meus sentidos se tornaram muito mais aguçados. Ainda não tinha entrado na porta. Notou que havia uma bacia em cima do batente da porta. Recuou o pé de forma natural. Olhou para trás e viu Zalkin vindo apressadamente. Duas meninas estavam sussurrando na sala de aula. Por que elas ainda não entraram? Eu claramente vi ele vindo para cá agora há pouco. Como esperado. Os passos estavam se aproximando cada vez mais. Em breve, a porta foi empurrada para fora. Uma bacia de água suja foi derramada instantaneamente. Ha, finalmente. Quando viu quem tinha entrado, o riso das meninas parou abruptamente. A sala inteira ficou em silêncio total. Uma atmosfera estranha se espalhou pela sala de aula. Sem entender, foi jogado com uma bacia de água suja. Zalking estava furiosa, com os olhos queimando. Ela entrou na sala de aula com raiva. Com um golpe, bateu o livro na mesa do professor. Dou a vocês 1 minuto. 1 minuto depois, ninguém se apresentou. Vou desligar as câmeras. No final, as consequências são por conta de vocês. Sob a ameaça de Zalking, uma garota levantou-se tremendo. Era você. Vá ficar no corredor. Venha ao meu escritório após a aula. Shuyan é a líder do grupo. Gosta de defender os oprimidos.
Especialmente odeia quando os outros fazem uso de privilégios. Eu queria que ela me ensinasse uma lição com essa bacia de água. Não esperava que acabasse molhando Zhao Qing. Com o temperamento de Zhao Qing, este semestre não será fácil para ela. Shu Yan saiu com o rosto cheio de decepção. Esperei Zhao Qing terminar. Só então entrei na sala lentamente. Suki, olha rápido o fórum da escola. Zhao Yuan alertou em voz baixa. Eu abri o fórum da escola sem entender bem. E descobri que a página inicial estava cheia de postagens me atacando, dizendo que eu violava abertamente as regras da escola, aproveitando-se das minhas notas excelentes, permitindo que a escola abrisse dormitórios para casais. Agora essa postagem já tem centenas de comentários abaixo. Isso teve 2.000 likes. Parece que quase todos os estudantes do ensino médio Qinkon já viram isso. Nos comentários abaixo, só há críticas sobre mim e Seng Huiyan. Su também já terminou, né? Quem é que fica morando na escola com a namorada durante o ensino médio? Além disso, ainda pediu privilégios à escola. Não estavam dizendo que Suki estava perseguindo Xia Yanhan? A garota na foto também não parece com Xia Yanhan. Suki realmente não tem gosto. Deixando a bela da escola pra lá. Essa garota pode ser mais bonita que a rainha da escola. Após aquele autor do post publicar, ainda postou muitas calúnias sobre a minha vida pessoal desorganizada e sobre meu comportamento de maneira imprudente. Ainda disse que as garotas que eu trouxe eram impuras. Zhao Yuan me mandou uma mensagem. Eu disse algo em defesa só naquele post, mas logo foi deletado pelo criador do post. Agora os alunos desta escola te veem como uma ovelha negra. Nós, alguns, nem ousamos falar com você fora. Eu levantei a cabeça e encontrei o olhar preocupado de Zhao Yuan. Na noite passada, o diretor ficou com medo de Seng Huiyan e disse voluntariamente que quem me denunciou foi Song Xuan. Ele ficou com raiva por não conseguir me denegrir. Na vida anterior, Song Xuan sempre foi exemplar em estudos e comportamento, mesmo quando roubou Xia Yanhan de mim. Ele até parecia bastante arrependido. Não era de jeito nenhum como agora, com tantos truques. Eu olhei desconfiado para o lugar de Song Xuan e percebi que Song Xuan estava olhando para ele discretamente, com um sorriso satisfeito no rosto. Os dois se encararam. O sorriso no rosto de Song Xuan congelou instantaneamente. Ele virou a cabeça nervosamente. Era realmente ele. Eu soltei um resmungo frio e fui direto até o lugar de Song Xuan. As pessoas que estavam esperando para ver meu momento de vergonha ficaram todas em silêncio, nervosamente observando eu e Song Xuan. O que você vai fazer? Sob o meu olhar aterrorizante e frio, Song Xuan estava um pouco apavorado e não conseguia se controlar. Você foi quem postou no fórum, não foi? Eu fui direto ao ponto. Song Xuan ainda não tinha falado. Meu punho já estava na cara dele. Os alunos ao redor ficaram surpresos. Eles soltaram um grito. Instintivamente, se afastaram de mim. Eles estavam preocupados em serem feridos por engano. Song Xuan ainda não havia reagido. Então levou outro soco meu, com um barulho de impacto. Ele caiu no chão com cadeira e tudo. Zhao Qing também ficou surpresa. Suki, você se atreve a me bater? Ele estava segurando o rosto, com sangue escorrendo pelo nariz, com uma expressão de incredulidade. Mas o professor ainda está aqui. Isso é uma violação grave das regras da escola. Você não tem medo de ser expulso? Primeiro, vou acabar com você antes de pensar em te expulsar. Eu simplesmente chutei Song Xuan, sem cordialidade, soco nele. Na vida passada, eu vi com meus próprios olhos ele roubar Xia Yanhan. Naquele momento, eu só odiava minha própria impotência. Fiz tanto sacrifício. No coração de Xia Yanhan, eu ainda não sou melhor que Song Xuan. Mas agora eu entendi. Xia Yanhan e Song Xuan são basicamente a mesma pessoa. Com pessoas assim, não podemos ter dúvidas. Song Xuan estava gritando de dor enquanto eu o batia. Ele nem tinha força para se defender. Os outros alunos da turma também ficaram em choque. Eu, antes, era um covarde. Os outros me intimidavam. E eu não dizia nada. Não pensei que eu tinha um lado tão forte. Quando Song Xuan não pôde mais se defender. Só então eu parei com esforço, puxado por alguns colegas. Zhao Qing correu furiosa até mim. Suki, você realmente começou a agredir um colega em plena escola. Bater nele foi uma pena. Ao ouvir isso, eu ri friamente, com uma expressão que dizia, o que você vai fazer comigo? Eu vou relatar isso à escola agora. Prepare-se para ser punido. Zhao Qing, ofegante e irritada, murmurou. Você deve ir agora. É melhor que a escola fique sabendo. Aquele post no fórum foi enviado pelo Song Xuan. Eu, calmamente, peguei o celular do Song Xuan. Como esperado. Ele ainda não teve tempo de trocar de conta. Aproveitando, quando encontrar o diretor, eu vou conversar com ele. Você está apostando comigo. Que disse que ia se ajoelhar diante de mim, mas não fez. Deixe a escola te lembrar de cumprir sua promessa. Ao ouvir isso, Zhao Qing imediatamente congelou a expressão. Mas não queria perder a face na minha frente. Ela falou de forma firme. Você vai ver. Depois de falar, saiu da sala sem olhar para trás. Em breve, Zhao Qing postou a gravação da câmera que mostrava eu batendo em alguém no grupo dos pais. Ela ainda mencionou meus pais. Veja o comportamento abominável do Suki na escola. Eu espero que você possa educá-lo bem. Não deixe que ele se torne um tumor na sociedade no futuro. Depois de enviar a mensagem, Zhao Qing se sentiu um pouco mais aliviada. Ela já estava imaginando a situação de eu ser espancado pelos meus pais. Mas o que ela não sabia é que esta responsável era na verdade Seng Huiyan. Neste momento, Seng Huiyan estava relaxadamente reclinada no sofá. Um súbito som de notificação do celular interrompeu seu breve descanso. Ela pegou o celular. Abriu aquele vídeo. No vídeo, eu tinha uma expressão desafiadora e indomável, o que fez Seng Huiyan perder levemente o foco. Há muito tempo não via ele tão cheio de vigor. Ela assistiu a esse vídeo várias vezes e o colocou nos favoritos. Então chamou o assistente para investigar essa pessoa. O celular de Seng Huiyan estava na mesa de centro. Na imagem congelada do vídeo estava o rosto de Song Xuan. Em menos de 10 minutos, a assistente já havia pesquisado tudo sobre Song Xuan. Ele ficou com inveja porque as notas do jovem Su eram muito melhores. Ele se encheu de ciúmes e publicou no fórum da escola uma postagem difamando você e o jovem Su. O jovem Su, enfurecido, o repreendeu. Ao ouvir isso, Seng Huiyan abriu o fórum da escola Qinkon. Descobri que muitos posts estão reclamando que sou um playboy. É muito exagerado trazer a namorada para morar no dormitório de casais. Claro, o post fixado foi feito pelo Song Xuan. Embora os alunos de Qinkon não saibam exatamente quem é Seng Huiyan, mas, por não gostarem de mim, então, sob a influência de uma conta anônima, começaram a espalhar boatos de que ela é uma mulher fácil. Seng Huiyan bateu levemente na mesa de chá. Nos olhos deslumbrantes dela, parecia haver uma tempestade se formando. Naquela tarde, vários funcionários uniformizados chegaram em um grande caminhão. Chegaram de forma grandiosa à escola secundária Qinkon. O diretor ligou o microfone. Uma voz feminina ecoou por toda a escola. Caros alunos, sou Qiao Yui, assistente especial do presidente da Xi Technology. Este é um pequeno presente que a Xi Technology preparou para todos vocês. Espero que todos gostem. Ao mesmo tempo, estou aqui para esclarecer em nome da Xi Technology. A construção dos dormitórios da escola Qinkon foi financiada pela Xi Technology. Isso que, como namorado da presidente da Xi Technology, tem o direito de escolher dormitórios, o que é justo. Claro,
Quanto ao fato de que isso causou um certo desequilíbrio psicológico em alguns alunos, a Xi Technology irá compensar. Enquanto ela fazia o anúncio, os funcionários já começaram a distribuir presentes em todas as turmas. Os alunos ficaram surpresos com o fato de que minha namorada era, na verdade, a presidente da Xi Technology. E ficaram ainda mais surpresos com o presente que ela deu, que era um novo smartphone com tela dobrável recentemente lançado pela Xi Technology, com preço inicial que ultrapassa 10.000 yuan. E devido à alta demanda, é muito difícil de encontrar. Não esperavam que fosse dado a eles assim tão facilmente. Na turma em que estou, os alunos que antes estavam conversando animadamente instantaneamente ficaram em silêncio. Suki, sua namorada é muito generosa, não é? Desta vez, todos nós estamos se beneficiando de você. Zhao Yuan, segurando o novo celular nas mãos, estava emocionado. Não esperava que você, garotão, estivesse se aproveitando de uma mulher rica em segredo. Naquela noite, nós três não vimos a verdadeira aparência da sua namorada. Afinal, ela é bonita ou não? É mais bonita que Xia Yanhan? Se não fosse por você, como nós poderíamos usar um celular tão bom? Os outros dois colegas de quarto também comentaram em voz alta intencionalmente. Xia Yanhan, obviamente, ouviu também. Seu rosto imediatamente ficou feio. No entanto, apenas ela e Song Xuan não receberam celular na turma inteira. Embora eu já tenha dado a ela um celular parecido antes. Este é o modelo mais recente. Dizer que não quer seria impossível. Mas aquele funcionário que distribuiu os presentes também não sabe se foi intencional ou se realmente esqueceu. Todos receberam. Somente ela e Song Xuan foram esquecidos. Mesmo que isso a deixasse muito irritada. Ao pensar em Seng Huyan, Xia Yanhan, por fora, também não se atreveu a dizer nada. Estando comigo todos esses anos, ela sabe um pouco sobre os detalhes de Seng Huyan. Ela sabe um pouco, na verdade. Falar sobre a Xi Technology, todos podem achar que é aceitável. Mas quando se fala do grupo Seng, poucas pessoas conseguem manter a calma. Acredito que os alunos desta turma, ao saber que minha namorada é Seng Huyan, certamente mudarão a sua atitude em relação a mim. A escola Qinquan é uma escola particular. Só podem estudar aqui os filhos da elite. Por causa disso, elas sabem muito bem o que o sobrenome Seng significa na capital. Aliás, ela conseguiu entrar na Qinquan graças a mim. Foi por minha causa. Na época, eu tive uma grande briga com Seng Huyan por causa disso. Cheguei a ameaçá-la com uma greve de fome para que ela concordasse. Ao pensar sobre isso, os olhos bonitos de Xia Yanhan brilharam. E ela quase inconscientemente me lançou um olhar. Meu coração apertou involuntariamente. Eu realmente fui tão compreensivo com ela antes. Como ela pode ter se tornado tão indiferente de repente? Eu não posso acreditar que estamos em Guerra Fria há tanto tempo. Em breve, todos os alunos do terceiro ano conseguiram seus celulares. No fórum, aqueles posts criticando-me desapareceram rapidamente sem deixar vestígios. A conta de Song Xuan foi diretamente silenciada pelo moderador. Mas a discussão sobre mim e Seng Huyan não vai parar. O fórum ainda está muito movimentado. Espero realmente que Suki e a CEO da Xi Technology possam ficar juntos para sempre. Juntos para sempre. Não é de se admirar que a escola tenha decidido dar um dormitório separado para Suki. O campo da nossa escola e o prédio de laboratórios foram doados pela Xi Technology. E a biblioteca que está prestes a ser construída. Afinal, essa é a grande mantenedora da nossa escola. Suki escolheu uma rica depois de ser rejeitado pela garota mais bonita da escola. Mas falando nisso, quem consegue ocupar a posição de CEO? Essa CEO da Xi Technology deve estar bastante envelhecida. Suki é realmente uma pena. Abandonou a namorada gata e escolheu uma velha gaga. E daí se ela é um pouco feia? Suki, na verdade, economizou 20 anos de caminho tortuoso. Se fosse eu, também aceitaria. Kiao Yui acabou de sair com a equipe. Song Shu entrou apoiado em uma bengala. Ele entrou na sala de aula mancando. Seu rosto estava cheio de hematomas. Um contraste marcante com seu antigo estilo charmoso e rebelde. Muitas garotas acharam ele uma pena ao ver. Elas não sabem que aquela mulher é a presidente da Xi. Suki foi um pouco longe demais. Ter uma fratura agora não é nada bom. Com certeza isso afetará os estudos. Como lavar a mão? A escola também deve aplicar alguma punição, certo? A maioria das garotas é superficial. Entre mim e Song Xuan, eles tendem mais para Song Xuan. Ao ouvir as palavras das garotas, Song Xuan deu um sorriso gentil. O que aconteceu ontem foi culpa minha. Eu fui imprudente. Não posso culpar Suki por ficar bravo comigo. Ao ouvir suas palavras suaves, o coração de algumas garotas amoleceu. Embora dito isso, mas Suki realmente precisa te pedir desculpas, certo? Dito isso, elas olharam juntas na minha direção. Suki, desde que você esteja disposto a se desculpar, o colega Song Xuan certamente te perdoará. Ao ouvir isso, virei a cabeça. Um par de olhos frios e penetrantes os encarou. As pessoas estavam segurando um celular com tela dobrável. Eu apenas ri friamente. Algumas garotas quase ficaram vermelhas de vergonha. Acabaram de se beneficiar de mim. E agora viram-se para me pedir desculpas. Isso realmente não faz sentido. Já que vocês se preocupam tanto com ele, devolvam o celular que acabaram de receber, por favor. Levantei uma sobrancelha e disse com um sorriso frio. Ao ver isso, algumas garotas instantaneamente fecharam a boca. Mas pareciam ainda um pouco insatisfeitas. Eu simplesmente me virei e saí da sala de aula. Xia Yan olhou para o meu rosto enquanto eu indo embora. Ela me seguiu silenciosamente. Ela me alcançou na porta da escola. Suki, desta vez você realmente errou. Xia Yan mordeu os lábios. Alguns expressaram descontentamento. Observando a expressão irritada de Xia Yan, minha mente não pôde deixar de recordar a maneira como ela defendia Song Xuan na minha frente. Antes, porque eu era sinceramente apaixonado por Xia Yan. Então escolhi suportar em silêncio. Mas agora é diferente. Eu pensei que você tinha vindo para me devolver o dinheiro. Eu dei uma risada fria, acertando diretamente a dor de Xia Yan. O rosto de Xia Yan ficou rígido. Até seu corpo não pôde evitar tremores leves. Mas no final, ela endireitou as costas. Erguendo a cabeça com um olhar obstinado, ela me encarou. Eu sei que você está bravo comigo. Por que você está com ciúmes dele por eu ter escolhido Song Xuan? E ainda o atacando de propósito. Ao ouvir isso, eu fiquei sem palavras. Não sei de onde Xia Yan tirou a confiança para dizer isso. Será que essa é a famosa mulher comum? Quem você escolhe não é da minha conta. Desde que você não me escolha, está tudo bem. Eu acho isso repulsivo. A expressão de Xia Yan ficou cada vez mais feia. Como se não tivesse ouvido minhas palavras. Eu sei que o que você está dizendo agora são só palavras de raiva. Mas eu juro. Eu me importo com ele da mesma forma que me importo com você. Eu apenas vejo vocês como meus bons amigos. Ao ouvir isso, minha raiva cresceu rapidamente. Na vida passada, quando Xia Yan e Song Xuan acabaram de se conhecer, ela disse uma dessas besteiras. Naquele momento, eu realmente estava cego. Acreditei nas mentiras de Xia Yan. Então, ele também pega dinheiro emprestado de você de vez em quando, assim como eu. Ele também cuida da sua alimentação e moradia? Você também pediria dinheiro a ele, correto? Xia Yan regalou os olhos ao ouvir isso, com um olhar de incredulidade. Suki, por que você é tão materialista? Sempre falando sobre dinheiro. Será que o dinheiro é tão importante para você? Não é importante. Então, você poderia me devolver, certo? Velha Gaga.
Eu perdi toda a paciência. Eu soltei sem pensar. Xia Yanran ficou paralisada instantaneamente. Depois de muito tempo, percebi que realmente estava com ela. Quando ela voltou a si, eu já tinha desaparecido. Sem alternativas, só pude voltar para a sala segurando a raiva. Aqueles garotos ainda estavam cercando Song Xuan. Eles não paravam de me criticar. Achavam que eu estava exagerando. Song Xuan sorria gentilmente. Ele sempre falava bem de mim. Isso fazia com que os outros o vissem como uma pessoa generosa. E foi nesse momento que eu fui e voltei para a sala. As pessoas que antes estavam rindo e conversando instantaneamente ficaram em silêncio. Eu então caminhei rapidamente até o lado de Song Xuan. Acendi um estalo e joguei em sua mesa. Ao ver isso, Song Xuan ficou assustado. Ele imediatamente se levantou e correu para o lado. Quando ele conseguiu processar, todos da classe já estavam olhando para ele. Song Xuan, você não foi ferido por mim? Você já se recuperou tão rápido? Eu ri friamente e disse. Eu realmente fiz com força ontem. Mas todos evitaram os pontos críticos. Será que o Song Xuan realmente quebrou o osso? Eu sei mais do que ele mesmo. Aqueles poucos garotas que costumavam defender o Song Xuan, vendo isso, também voltaram silenciosamente para seus lugares. Como o Song Xuan pode ser assim? Ele está fingindo estar machucado para obter compaixão. Ele também deve estar ciente, certo? Será que aquele post que ele fez antes também foi intencional? Eu realmente pensei que ele era um bom aluno caloroso e gentil. As pessoas não puderam deixar de cochichar. Nesse momento, Zhao Qing entrou segurando o plano de aula. Sobre o que vocês estão gritando? Preparando dose para a aula. Vendo os restos de fogos de artifício no lugar do Song Xuan, ela franziu a testa. Ela acenou, apontando para o cheiro restante de fogos de artifício na sala de aula. Song Xuan, por que você lançou fogos de artifício na sala de aula? Não sabe que isso é muito perigoso? Professora, não fui eu. Ao ouvir isso, Song Xuan imediatamente se animou, olhando para mim com uma expressão de mágoa. Foi ele quem deixou isso. Todos ficaram nervosos ao ver isso. Todos pensaram que eu estava ferrado agora. Sempre que Zhao Qing pega algo sobre mim, ela me xinga severamente. A punição de escrever ou ficar de pé é leve. Mas, em comparação com a atenção, todos estavam mais animados por dentro. Afinal, ver meu sofrimento é um grande prazer para eles. Embora eu tenha me saído muito bem na última prova. Mas esse hábito já persiste na primeira série do ensino médio há 3 anos. É difícil para todos mudarem isso. 3 anos se passaram. Eu sou como um palhaço ridículo. Sempre consigo criar várias situações engraçadas para eles desfrutarem. Seja sendo xingado e punido por Zhao Qing, ou tentando agradar Xia Yanran e levando um fora. Mas não esperava que Zhao Qing apenas franzese. E simplesmente disse com um rosto neutro. Vamos ter aula. Song Xuan ficou surpreso. Zhao Qing claramente está sendo parcial a meu favor. Todos perceberam a mudança de Zhao Qing. E também entenderam. Zhao Qing soube que eu tenho um forte apoio. Ela está tentando suavizar nosso relacionamento. Depois que o sino do intervalo tocou, Zhao Qing não saiu. Em vez disso, anunciou um aviso importante. Após o próximo exame, a escola selecionará alguns alunos com excelente desempenho acadêmico e moral, concedendo-lhes a qualificação para serem admitidos diretamente na Universidade de Jingua. Ela imediatamente virou-se para me olhar. Com indiretas, disse. Vocês devem aproveitar o tempo para estudar. A oportunidade de ser admitido diretamente é rara. Se perderem, será um arrependimento para a vida toda. Xia Yanran observou a expressão de Zhao Qing, pensando que Zhao Qing deve estar querendo dar a mim essa vaga de aluno admitido diretamente. A Universidade de Jingua é a melhor do país. É também a escola dos sonhos de todos os alunos. Mas se ela tentar entrar por conta própria, é provável que nunca consiga passar. Mas se eu falar com Zhao Qing, para suavizar nossa relação, Zhao Qing com certeza concordará. Até mesmo acreditava firmemente que assim que ela se desculpasse comigo, eu definitivamente a deixaria ficar com a vaga. Ela sempre achou que minha frieza recente por ela era apenas uma forma de provocá-la, já que eu estava esperando que ela se rendesse. Então, para garantir a vaga, o que custaria ela se desculpar uma vez? Depois da aula naquele dia, ela veio silenciosamente para o meu dormitório. Como era um dormitório novo, havia poucas pessoas por lá. Xia Yanran entrou facilmente, mas quando ela estava prestes a bater na porta, ouviu uma série de sons estranhos vindo de dentro do dormitório. O som de uma mulher reclamando misturado a gemidos. Hoje, 1 hora está bom. Uma voz minha veio de dentro do quarto. Não está bom. Aqueles 2 horas. Não pode durar mais. Xia Yanran imediatamente entendeu o que estava acontecendo no dormitório. Ela instantaneamente ficou com o rosto vermelho. Seu corpo ficou completamente rígido. Ela pensou que eu só estava com Seng Huyan para provocar ela, que eu estava com Seng Huyan apenas para irritá-la. Mas, neste momento, o som dentro da sala está em alta. Isso faz com que Xin Yan fique sem cor. Isso faz com que ela se sinta sufocada. Ela quer se virar e sair, mas não sabe porque não consegue mover as pernas. Também não sabe quanto tempo se passou. O som só vai diminuindo gradualmente. Seng Huyan está deitada nos meus braços. Suas delicadas bochechas estão vermelhas. Com um tom ameaçador, mas um pouco forçado, ela diz: a celebração da escola amanhã à noite. Você não pode ter nenhum contato físico com Xia Yanran. Caso contrário, você não poderá descansar amanhã à noite. Eu sorri. Com um tom um pouco sarcástico, eu digo: querido, eu também posso não descansar esta noite. Mas 2 horas é o seu limite. Você ainda tem uma reunião amanhã de manhã. Se demorar mais, isso vai afetar sua caminhada como da última vez. Isso vai atrapalhar seu trabalho. Quanto a Xia Yanran, ela não é tão bonita quanto você. Xia Yanran, do lado de fora da porta, ficou paralisada. Ela não conseguiu se manter de pé. Tamponou os ouvidos, com o rosto vermelho. Saiu correndo, esbaforida. Eu, como autor, estou realmente em apuros. Se não fosse por vocês que gostam de ver, eu realmente não gostaria de fazer isso. Que protagonista tão idiota. Não vamos falar de peixe comum. Também gosta de ouvir os outros se envergonhando. É verdade. Vocês têm um gosto muito intenso. Voltando ao texto principal. Xia Yanran correu de uma vez para seu dormitório, olhando para si mesma no espelho, com os olhos vermelhos. Ela, extremamente injustiçada, tocou seu próprio rosto. As palavras que acabei de dizer a Seng Huyan continuavam aparecendo em sua mente. Suki realmente achou que meu rosto não era tão bonito quanto o de Seng Huyan. Será que meu rosto é realmente tão feio? Ela olhou para o espelho por um tempo. Mas quanto mais olhava, mais clara ficava aquela frase que eu disse. Como um feitiço. Girava repetidamente em sua mente. Ao mesmo tempo, eu também terminei a briga com Seng Huyan. Saí do dormitório para o banheiro ao lado para me limpar. Como era um dormitório novo, o banheiro estava quase sem ninguém. Mas o banheiro do antigo dormitório sempre tinha fila. É o dormitório feminino. Xuyan está com a menstruação hoje. E justo na porta do banheiro havia quase uma fila de pessoas. Ela segurava a barriga e estava tão nervosa que batia os pés no chão. Ouvimos que o banheiro do novo dormitório estava sendo usado. Você pode entrar devagar enquanto não tem ninguém. Ninguém vai se importar. A colega de quarto alertou. Tudo bem. Eu realmente não consegui me segurar. Xuyan soltou um gemido de desespero.
Segurando o abdômen, desceu rapidamente as escadas. Ainda bem que os dois prédios do dormitório estão bem próximos. Ela rapidamente correu até um novo dormitório. Como disse meu colega de quarto, aqui, o banheiro realmente não é usado por ninguém. Troquei por um absorvente limpo. Xuyan respirou aliviada. Abri a torneira e lavei as mãos. Mas ao levantar a cabeça, me deparei de repente com um rosto. Nesse momento, o mundo inteiro ficou em silêncio. Apenas o som do coração batendo era incrivelmente claro. O jovem tinha sobrancelhas e olhos atraentes. Em seus olhos escuros e brilhantes, parecia esconder estrelas cintilantes. Seus traços eram limpos e delicados. Ele parecia como uma brisa suave. Era até mais bonito que Song Xuan. Esse rosto era exatamente o rosto do namorado dos sonhos dela. Mas quem mora aqui? Xuyan olhou para os óculos de armação preta ao lado da pia. Ficou paralisada por um longo tempo antes de perceber. Você é Suki. Eu lancei um olhar frio para Xuyan. Sem expressão, peguei os óculos e saí. Você ainda não me disse. Afinal, você é o Suki? Então esse é o seu verdadeiro eu. Já que você é tão bonito, por que você usava um penteado tão feio antes? Usava óculos tão cafonas. Eu estou irritado com o barulho. Eu disse impacientemente. Posso ter um gosto diferente? No dia seguinte, Xia Yanhan chegou à sala de aula com os olhos vermelhos. Uma manhã inteira. Ela estava distraída. Ela sempre olhava involuntariamente na minha direção. Quando a aula estava prestes a começar, os assentos vazios na sala foram ocupados aos poucos. No final, só restou um lugar vazio para Xuyan. Ao ver isso, a sala começou a sussurrar. Xuyan nunca se atrasa. O que aconteceu hoje? Ouvi dizer que Xuyan foi punida por Zhao Qing a limpar o banheiro por um semestre. Desta vez, ela realmente se deu mal. Que triste. Então Xuyan com certeza não vai deixar Suki em paz. Da última vez, aquele balde de água suja não atingiu Suki. Ela deve estar muito desapontada. Deve estar pensando em outras maneiras de lidar com o Suki. Todos estavam comentando. A porta da sala de aula foi empurrada. Xuyan entrou pela porta. Com uma expressão neutra, colocou um grande saco de salgadinhos na minha mesa. Então, diante das expressões perplexas da turma, ela voltou para o seu lugar como se nada tivesse acontecido. Eu também estou completamente confuso. Peguei os salgadinhos da mesa com extrema cautela. Depois de confirmar que não havia ratos mortos ou algo assim, só então coloquei os salgadinhos ao lado do pé da mesa. Em breve, o sino da aula tocou. Eu pretendia pegar meu livro para estudar, mas percebi que a gaveta estava completamente vazia. Suki, pode usar o meu primeiro. Xuyan trouxe todos os seus livros na minha frente. Quem quer que tenha pegado os livros do Suki, devolve imediatamente. Daqui para frente, Suki será meu. Ninguém pode intimidá-lo. Caso contrário, você está indo contra mim. Olhou ao redor e disse. Sua voz tinha um toque sutil de ameaça. Toda a sala de aula ficou em silêncio absoluto. Ninguém sabia o que havia causado essa mudança repentina em. Eu me sentia ainda mais confuso. Bem, deixe-me perguntar. Como eu me tornei seu? Claramente, você me atacou com água suja não faz muito tempo. Eu gosto de você. Me olhou e disse com extrema seriedade. Embora não seja tão deslumbrante quanto, ela ainda pode ser considerada uma bela mulher. Especialmente com aquela cintura fina e seios de. Mesmo vestindo um uniforme largo, isso não pode ser escondido. Mas eu já tenho namorada. Sua namorada é mais bonita que eu? Quanto à aparência, é muito confiante. Embora ela não seja tão bonita quanto, mas comparada a uma mulher mais velha, ela definitivamente se destaca mais. Você é muito bonita, mas em comparação com a minha namorada, ainda está um pouco abaixo. Estou falando a verdade. Mas parecia não se importar. Ela pensou que essa era a razão que eu inventei para afastá-la. Embora haja muitas meninas bonitas neste mundo, não há muitas que sejam mais bonitas do que ela. Instantaneamente, a classe ficou em alvoroço. Disse que sua namorada é mais bonita que. Vamos ouvir ele se gabando. Uma mulher velha pode ser tão atraente assim? Quem é bonito e rico iria se interessar por ele? Não sabe o que a atingiu. Como ela começou a se interessar por esse cara sem sucesso? Ao lado, viu a cena. Com raiva, ela jogou o livro na mesa. Com uma expressão fria, ela saiu da sala de aula. Suki, o que você está pensando, afinal? Por que você continua me ignorando? Por que você continua provocando outras garotas repetidamente? Quando chegou a hora do almoço, nem chegou a comer. Então fui para a sala de ensaio da peça. Ela já planejou isso. Desde que eu me ajoelhe e peça desculpas a ela. E que reconheça que o que aconteceu antes com a Seng Huyan foi apenas uma atuação. Ela me permitiria beijar seu rosto durante o ensaio. Não esperava que passasse mais de meia hora. Eu cheguei atrasado. O professor responsável pelo ensaio ficou um pouco irritado ao ver isso. Suki, por que você está tão atrasado? Desculpe, professor. Eu comi um pouco demais no almoço. Eu estava segurando um bolinho de cebolinha na mão. Ao abrir a boca para falar, Xia Yanhan sentiu um forte cheiro de alho e cebolinha. Imediatamente, ela ficou cheia de arrepios. Essas são as duas coisas que ela mais odeia. Só de sentir o cheiro, ela já conseguia vomitar. Ela recuou alguns passos instantaneamente. Professor, marca registrada. Suki, com uma boca tão fedida. Como pode interpretar o protagonista? Xia Yanhan segurou o nariz. E se eu acabar vomitando durante a apresentação? Tudo bem então. Então vamos trocar por outro aluno para interpretar o protagonista. Vamos ensaiar logo. O professor de ensaio disse impacientemente. Assim que ouvi as palavras do professor, imediatamente acenei com a cabeça. Claro, sem problemas. Depois de dizer isso, ele se virou e saiu sem olhar para trás. Assim que saí da sala de ensaio, fui abraçado pelo pescoço por uma mão branca e suave. Uma mulher com um perfume agradável se aproximou. Ela me deu um beijo satisfeito. Você não me despreza, certo? Meu coração se agitou. Eu a abracei pela cintura fina e suave como uma cobra d'água. Seng Huyan me beijou novamente. Em seguida, ela passou a língua suavemente pelos meus lábios. Apenas esse movimento já seria o suficiente para fazer todos os homens do mundo se apaixonarem. Até eu fiquei paralisado por um momento. Eu me aproximei intencionalmente de Seng Huyan. Eu cuspi no rosto dele. Seng Huyan estendeu a mão delicada para me bater. Mas eu a segurei pelo pulso branco como a neve. Eu comi 2 dentes de alho hoje ao meio-dia. Você não se importa nem um pouco comigo? Eu fiz de propósito para parecer miserável. Antes, eu sempre era submisso na frente de Xia Yanhan. Nunca ousei falar com ela assim, com medo de deixá-la chateada. Mas agora, estando com Seng Huyan, eu me sinto completamente relaxado. Até mesmo não sei distinguir aquela antiga maneira de me importar com Xia Yanhan, de agradá-la com todo cuidado e sacrifício. E agora, sempre querendo brincar com Seng Huyan, querer ver a mulher forte implorar descontroladamente na cama. Qual dessas duas emoções é o verdadeiro amor? Os olhares dos dois se entrelaçaram no ar por um momento. E logo, não puderam se controlar e se beijaram novamente. E do outro lado, porque o novo ator ainda não foi encontrado, Xia Yanhan teve que ir almoçar primeiro. Assim que ela chegou ao refeitório, viu Song Xuan sorrindo e acenando para ela. Yanhan veio para cá. Eu já preparei seu prato. Ela se aproximou lentamente e sentou-se ao lado de Song Xuan. Mas ao olhar para a comida à sua frente, ficou paralisada, com uma expressão de descontentamento. Como tem omelete de cebolinha aqui? Eu não gosto nada desse prato.
Song Xuan ficou um pouco constrangido ao ouvir isso. Mas eu perguntei para sua colega de quarto há pouco. Ela disse que você costuma pedir omelete de cebolinha com frequência. Foi então que Xia Yanran percebeu que a pessoa à sua frente era Song Xuan e não eu. Desculpe. Mas mesmo assim, obrigada por me ajudar a pegar a comida. Ela sorriu levemente. Mas antes, quando eu ajudava ela a pegar comida, ela nunca precisava dizer obrigado. Até mesmo se a comida que eu servir não agradar a ela, ela ainda ficaria furiosa. Olhando para os ovos com cebolinha no prato, Xia Yanran não conseguiu evitar de franzir a testa com desdém. Ela gosta de comer ovos mexidos, mas ela odeia cebolinha. Justamente no refeitório da escola só há ovos com cebolinha. Sempre que ela pedia ovos com cebolinha antes, ela me fazia comer toda a cebolinha do prato dela. Ela olhou discretamente para a expressão de Song Xuan. Ele parecia estar irritado por causa da atitude dela. Se ela propusesse para Song Xuan comer a cebolinha agora, provavelmente ele ficaria tão irritado que sairia. Mas ela ainda queria ficar com Song Xuan. Afinal, Song Xuan é o garoto mais popular desta turma. Sem opção, acabei abaixando a cabeça. Disfarçadamente, empurrei a cebolinha do prato para o lado. O cheiro da cebolinha chegou até mim. Um sentimento amargo surgiu em seu coração. Uma sensação indescritível. Queria que o Suki estivesse aqui. Essa frase surgiu de repente em sua mente. Mas, no segundo seguinte, ela reprimiu com força. Quanto menos pensava no passado. As memórias de quando ajudei ela a comer cebolinha surgiam de forma irresistível. De repente, Xia Yanran se lembrou. Parece que eu também não gostava de cebolinha. No começo, eu me ofereci para ajudá-la a comer cebolinha. E comi com bastante satisfação. O que a levou a pensar que eu gostava de cebolinha. Então, durante as refeições, sempre que tinha cebolinha, ela me dava. Até que uma vez, ela foi jantar comigo. Após terminarmos a refeição, ela não quis me esperar e saiu sozinha. Não muito depois, percebeu que havia esquecido sua bolsa no refeitório. Voltou só para pegar. Justamente viu eu sentado à mesa vomitando. Vomitei toda a cebolinha que havia acabado de comer. Naquele momento, ela só achou que eu estava vomitando de maneira nojenta. Pegou a bolsa e foi embora. Não disse uma palavra de preocupação. Mais tarde, ela percebeu que eu não gostava de cebolinha. Mas não se importou. Ela até achou que eu deveria me empenhar por ela, já que gostava dela. Mas agora eu não vou mais me empenhar por ela. Xia Yanran de repente se animou. De repente, lembrou-se de algo. Já que eu não gosto de cebolinha, por que eu comeria pastel de cebolinha? Será que foi de propósito? Para não ter que atuar na peça com ela. Pensando nisso, o coração de Xia Yanran ficou completamente confuso. Como isso é possível? Desde que ensaiamos a peça normalmente, de acordo com o roteiro, eles têm que se beijar. Será que eu comi o pastel de cebolinha de propósito? É só para evitar esse beijo. Será que eu realmente não gosto mais dela? O coração de instantaneamente ficou em pânico. Ela queria me procurar para esclarecer as coisas. Mesmo que eu não quisesse atuar, deveria ser ela quem não gosta de mim. E não eu a desprezando. Ser capaz de beijá-la. Isso é o que todos os garotos da escola sonham. O que eu realmente tenho a recusar? Isso é quase uma humilhação para ela, sem que eu perceba. Ela não conseguiu mais ficar parada. Ela comeu apressadamente algumas garfadas e se levantou. Ela saiu do refeitório sem olhar para trás. De qualquer forma, ela vai querer uma explicação de mim. Procurou por mim pela escola toda, mas não me encontrou. Ela só podia voltar para o estúdio de ensaio cheia de frustração. Não esperava que ao entrar no estúdio de ensaio, ela me viu, que estava desaparecido até então. Mas eu, nesse momento, sou diferente do que costumava ser. Se não fosse pelos óculos de armação preta ao meu lado, ela definitivamente não ligaria a este jovem elegante. Ao desleixado que é um verdadeiro perdedor. Neste momento, estou vestindo trajes nobres e elegantes. Uma roupa deslumbrante com fundo branco e bordas douradas. Vestir algo bem passado e ajustado. Realço os braços na medida certa. Os músculos e as pernas longas e esguias. Como se fosse um jovem nobre vindo de séculos passados da Europa Ocidental. Parecia não pertencer a esta época. Neste momento, eu estava ensaiando falas com outra garota. Professor, o que está acontecendo? Suki não deveria estar atuando? Xia Yanran perguntou ao professor, um pouco confusa. O professor de ensaio revirou os olhos, impaciente com o que ouviu. Você ainda tem coragem de perguntar? Eu te mandei uma mensagem, pedindo para você vir ensaiar. Mas, no final, você não veio a tarde toda. E o novo garoto que escolhemos não consegue lembrar das falas. Eu só consegui trazer a Suki de volta. Já que você não gosta do jeito que a Suki fala, então eu só posso te trocar. Nesse momento, eu também olhei. Quando viu isso, ficou surpresa novamente. Eu, com um novo visual, parecia uma pessoa diferente. Meu nariz estava bem definido. Meus olhos eram profundos como um lago gelado. Eu estava embaixo das luzes do flash. Meu corpo parecia estar coberto por um leve brilho. Veio para me confrontar. Acidentalmente, ela ficou tão absorta em me olhar. Foi ela quem me fez parecer ridículo na frente de... Na verdade, era para testar meu verdadeiro sentimento. Embora ela realmente não gostasse de mim. Mas conseguir alguém que se preocupa totalmente com ela e a protege. É algo que muitas garotas desejam. Eu realmente concordei. Essa atuação durou um bom tempo. Longo o suficiente para que ela tivesse esquecido meu verdadeiro eu. Se for para atuar ao lado de alguém como eu, também não seria impossível. Na mente de... surgiu a imagem de beijar o protagonista que eu interpreto. Ficou vermelha de vergonha por um momento. Xia Yanran, você não quer atuar com Suki. Eu também não vou forçar você. Pode voltar. A voz do professor de ensaio quebrou sua fantasia. Mas, professor, aquela nova atriz não ensaiou antes. Tenho medo de que ela não consiga atuar bem. Xia Yanran rapidamente começou a buscar justificativas. A nova garota, ao lado de Suki, parecia uma garota desajeitada. Como ela pode interpretar a protagonista? Não se preocupe. A protagonista tem poucas falas. Mesmo que a atuação seja ruim. Onde pode ser pior? O professor de ensaio disse que não importa. Ao ouvir isso, Xia Yanran mordeu os lábios. Levantou a cabeça e afirmou com firmeza. Eu não quero desistir da apresentação. Valorizo muito a oportunidade de me apresentar no aniversário da escola. Não quero desistir assim. Professor, deixe-me atuar, por favor. O professor de ensaio a olhou de cima a baixo de forma estranha. Ele perguntou retoricamente. Você não disse que sentir o cheiro de Suki fazia você querer vomitar? Eu posso aguentar. Xia Yanran disse sem pensar. Por favor, me dê essa oportunidade de ensaiar. O professor se mostrou um pouco impotente e acenou com a mão. Então tá bom. Você vai para o vestiário. Troque de roupa. Você vai subir ao palco em breve. Xia Yanran instantaneamente sorriu com alegria. Ela pegou o vestido da princesa e saiu. Aquela garota que foi chamada de última hora. Ouvi dizer que Xia Yanran está disposta a interpretar a protagonista novamente. Só pode deixar a sala de ensaio cheia de arrependimentos. Ao sair, ainda olhou para mim com relutância. Não esperava que houvesse um veterano tão bonito no terceiro ano. Infelizmente, ela só está no primeiro ano. Não poderei fazer vestibular para a mesma universidade que o veterano. Neste momento, eu olhei na direção para onde Xia Yanran estava saindo. Com uma expressão de desgosto, franzi a testa. Será que o gosto de cebolinha na minha boca não é forte o suficiente? Xia Yanran segurava as roupas. Ela entrou no vestiário com um rosto radiante de alegria.
mas ela acabou de tirar o casaco e sentiu um frio no pescoço. Seng Huyun apareceu como um fantasma por trás dela. A adaga em sua mão brilhava com um brilho frio. Eu já disse. Não pode cobiçar meu homem. Sua voz era gelada. Ela agarrou o pescoço de Xia Yanzin por trás. Se houver uma próxima vez, não me culpe por realmente agir contra você. Xia Yanzin ficou tão assustada que tremia. Quase não conseguiu ficar em pé. Seng Huyun, o que você está fazendo aqui? Ela estava prestes a desmaiar de medo. A mulher atrás dela era realmente aterrorizante. Ela podia sentir. Seng Huyun não estava ameaçando, mas estava falando sério. Se ela se aproximar de mim, Seng Huyun realmente a mataria. Antes que Xia Yanzin conseguisse se recuperar do medo, Seng Huyun já estava apertando seu pescoço e a jogou contra a parede. A dor nas costas fez Xia Yanzin, com as pernas fraquejando, cair no chão. Tirou a corda que havia preparado. Ela imediatamente amarrou. Você me amarrou. Quem vai atuar na peça? Sem a protagonista, não teríamos como prosseguir. Gritou com raiva. Hesitou por um momento. Começou a pensar seriamente sobre essa questão. Mas quem deveria interpretar a protagonista? O coração de se sentiu levemente aliviado. Ela tinha um certo entendimento sobre. Sabia que ela nunca aceitaria se expor no palco. Isso era algo que seu orgulho e posição não permitiriam. A respeitável líder da primeira família da capital se apresentar no palco durante a celebração do colégio para o público. Que tipo de coisa é essa para se dizer? Em breve, a apresentação da celebração da escola começaria oficialmente. Muitos dos alunos que vieram assistir trouxeram câmeras para registrar o momento em que eu e nos beijamos hoje. Quando chegou a minha vez, as luzes do teatro se apagaram de repente. Eu também subi ao palco nesse momento. Sob as lindas luzes, um jovem vestido com um uniforme britânico, bonito e charmoso, como se tivesse saído de um túnel do tempo, e como se tivesse passado por um século de purificação do tempo, com uma elegância e frieza que não combinavam com este mundo. Por um momento, todos ficaram fascinados. Depois de um bom tempo, algumas pessoas começaram a perceber que algo estava errado, especialmente os alunos da minha turma do terceiro ano. Este é o Suki. O Suki é tão bonito assim. Isso definitivamente supera o Song Chuan em todos os aspectos. Falando sério, com a aparência desse garoto, ele seria mais do que suficiente até para combinar com a beleza da Xia Yanhan. Xu Yan fez um pequeno som. Xia Yanhan não é digna dele. Ela murmurou em voz baixa. Seus olhos estavam fixos no palco, olhando para a figura envolta pelas luzes dos flashes. Mas passou muito tempo. Mas levou um bom tempo. E ainda assim não conseguimos ver a protagonista aparecer. A atmosfera no local ficou um pouco constrangedora. O que está acontecendo? Cadê a protagonista? A protagonista não deve ter ouvido que o protagonista é o Suki e não quis vir, certo? Mas o Suki também ficou muito bonito depois de se trocar. Um Zong. Uma figura graciosa e sedutora, lentamente subindo ao palco na escuridão.